Olha aí a gente outra vez. Voltamos. Deus abençoe a sua vida. Que alegria estarmos juntos em mais um podcast Na Real. E esse é o nosso 38º programa. Olha só como passou rápido. Caramba. 38 programas. Você já assistiu alguns desses programas? Você já passou esse link para alguém? Será que alguém assistiu os 38? Caraca, se você assistiu, o Max viu os 38. A gente também. A gente também. Mas olha, é um desafio assistir, porque são programas que, primeiro, tem como alvo glorificar o nome de Jesus, mas as histórias, os testemunhos que nós ouvimos aqui ao longo desse ano de 2023 foram testemunhos impactantes. Eu sou um chorão, meu Muitos filho deles chorão. davam para virar filme. Dava para virar filme. Muitos testemunhos que a gente ouviu. Cada intervenção divina. Olha, vale a pena você dar uma olhadinha lá no... É playlist que fala? Na playlist. Na playlist do Na Real. Do Na Real e ver a quantidade e sair, assim, aleatoriamente, escolher atira no avulso. Às vezes uma pessoa que você não conhece, porque assim, a pessoa às vezes vai no certo, né? Ah, vou assistir o do pastor Davi Silveira que eu não vi. Vai ser legalzão, vai ser ótimo. Todos eles. Mas às vezes vai ter alguém que você não conhece, você fala, eu não conheço. Cara, clica. Olha, clica e deixa rolar pra ver o que acontece. Você vai se surpreender com os lindos testemunhos que nós tivemos o privilégio, o prazer de conhecer aqui na mesa do Na Real. Bênção pura. E o nome do Senhor Jesus, lógico, é sempre glorificado. Por quê? Quem é que faz os milagres na nossa vida? Quem é que provê, né? Que faz as intervenções necessárias para nos abençoar? Ele, o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Comigo, Lucão. Na Real de Natal, chegamos, beleza? Então, Na Real de Natal, especial, a gente não veio fantasiado de Papai Noel. Não viemos. Mas receba esse presente que é o Na Real pra você. Amém. Na mesa conosco hoje, agora a mesa virou pro outro lado, ficou pesada, hein? Isso. Ficou pesada. Olha só quem? As queridas que estão conosco hoje. Valdívia, membro de nossa igreja de Caxias há 42 anos. Viúva, não é? Viúva já há muitos anos. Inclusive, ela vai contar esse testemunho para a gente aqui, das intervenções divinas, nesse processo de viuvez dela, criando filhos, etc. E 5 filhos, né? A Raquel, que é a nossa pastora querida, que veio acompanhando a sua mamãe só para dar aquele auxílio, entendeu? Aquele apoio moral. E também ela faz parte desse testemunho. Ela, a Ruth, o Davi, a Sara, amém? Só os netos que escaparam. Só. E o Filemão que está em memória. Mas aí eles vão contar o testemunho deles daqui a alguns anos. Isso aí. Não é verdade? Mas olha, que alegria, não sai daí. Boa. Fica sentadinho aí no sofá. Já compartilha. Amém? E aproveita e compartilha isso aí. Toda a sua rede de mídia. Amém? É isso. Esse programa que está entrando no ar agora. Amém? Show. Eu e meu pai, a gente veio de Par de Jarros, vocês notaram hoje, a gente tá de azul e boné bege. Okay. Não foi combinado, mas ficou combinando. Então, a gente começa agora o nosso Na Real. Vambora. Amém. Valdívia. Já falei da nossa alegria em ter você aqui conosco, amém? No penúltimo programa do ano. Daqui mais alguns dias estaremos vivendo o Natal, não é verdade? E eu sei que você viveu muitos natais ao longo da sua jornada, amém? E teve algum Natal que marcou você nesse processo de sua vida? Então, pastor, o que marcou... Porque foi quando meu marido faleceu, né? Que eu fiquei com eles tudo pequenininho. E passou, assim, a não ter sentido mais o Natal para mim. Mas eles me cobravam, né? Mesmo? Isso. E Deus colocou uma família, né, no meu caminho que tinha 5 moças, né? E as mais novas foram que me deram muito apoio. E elas iam lá para minha casa, no aniversário deles, fazia bolo, faziam para mim no meu aniversário e comemorava Natal com a gente. Então, eu tive que me esforçar,
né? Mas isso levou muito tempo. Para voltar. Para voltar. A gostar, viver. Aquela alegria Isso, mesmo do para Natal. voltar, né? E hoje o Natal é uma bênção. Aí comemoravam lá em casa. Aí depois que Raquel voltou, né? Voltaram da Coreia e tudo, então passou a comemorar lá na casa deles. E o Sancler se veste de Papai Noel. E ele é muito. Caraca, eu queria ver isso. E ele é muito brincalhão, né? Então ele faz muita brincadeira com as crianças. Mas onde ele arruma uma barriga? Ele é retinho. Ele é magrinho. Ele tem gente, improvisa. Travesseiro, né? Barriga quando ele é pra dentro, como é que chama? A barriga negativa. Barriga Negativo. negativa. Aí faz a gente rir, vai só a família toda. Então, Legal. tem sido uma bênção, né? Aí eu até perguntei a ela hoje, aí o Natal vai ser comemorado aqui na sua casa? Ela falou, acho que sim. Né? Então, aí o Davi, vou conseguir estar de folga no Natal. Então, tem sido assim bênção. Isso foi resgatado. Aí todo mundo participa de amigo oculto, as crianças, tudo, porque aí compra só um presente. Né? Amigo oculto é melhor estratégico, né? Aí os pais só Estratégico. compram um presente, né, para eles. Mas assim, voltou isso, mas demorou muito. Eu Pra lembro, ser resgatado porque provavelmente a minha mãe tem essa memória, porque meu pai, né, e ela vai contar, o assalto ocorreu no dia 5 de janeiro. Assalto. Ele reagiu ela a um conta. assalto. Então, assim, Tá. dezembro, né? Foi nosso último Natal. Eu tinha 6 anos. Foi muito Então, eu marcante. tenho uma memória daquela coisa da gente dormir, aquela coisa de presente. E é muito interessante. Olha que coisa interessante. Ele me deu, né? Era uma bebê coração. Essa coisa assim dos anos 70, assim, né? Tudo bem. Tinha uma boneca chamada bebê coração. E eu ganhei, era a boneca que eu queria. E eu lembro, que coisa interessante. Aquela boneca, o coração dela nunca bateu. Porque ela veio com defeito. E nós nunca Mas trocamos. tinha coração? Nunca trocou. Tinha. A ideia era ter um bebê coração barulhinho. porque ela tinha aquele estetoscópio. Era assim pra você ser a médica daquela boneca. Então, minha mãe ficou com essa memória daquele Natal, festa de fim de ano. No dia 1º de janeiro, né, de 70. Da Ferrari, né? De 78, não é isso, mãe? 79, né? É 79. Dia 1º, então meu pai pegou, né, eu, Ruth e o Filemon, e nos levou para um passeio. E nós passeamos, fomos para um parque, tiramos foto. E 4 dias depois ele sofreu esse assalto. Esse assalto ceifou a vida dele? Sim, sim. Meu pai foi Então, vítima você tinha da... 6 anos. 6 anos. Tinha 6 anos e meio. Meu Jesus. É. Você é a que nasceu primeiro, é Isso. primogênita. Tinha Primogênita. quantos filhos nessa época? Já Então, tinham 6. Já tinha todos. Já tinham todos. Todos. Ó, então, mãe, vou só dar o pontapé, a senhora segue. Então, eu tinha 6 anos e meio. Tá. O meu irmão, Filemon, com 5 anos. E um meio mês. também, Não, né? 5 anos e um mês, né? Porque ele é de novembro. Um mês. A Ruth, com 2 anos e meio. O Davi, com 1 ano e 4 meses. E minha irmã, Sara, tinha 26 dias de nascida Jesus. quando meu pai sofreu esse assalto. Meu Jesus. Você consegue se lembrar? Lógico que vocês devem ter fotos. Sim. Fora, se não tivesse fotos, suas irmãs menores... Não, assim, a minha memória, a memória que eu lembro, assim, que a gente conversa muito, né? Eu, Ruth e meu irmão que faleceu, nós temos uma memória muito vívida desse pai. Porque era um pai muito presente. Um pai Qual que era o nome fazia... dele? Célio. Célio. Legal. Então, era aquele pai que lia a Bíblia com a gente. Você já tinha um conhecimento Já, de Deus. já. Foi pouco tempo, mas ele marcou muito. Foi. Ele brincava todo dia antes de ir pro trabalho. Ele fazia cavalinho com a gente. Ele, na cama, aquela farra farra de de cama, pai. né? Farra de pai. De família, né, Aham. mãe? Aham. Botava assim a gente na perna, levava pra cima, levava pra baixo. Fazia Dava cavalinho toda com atenção. a Ruth, né, mãe? Com o Era um Filemon. paizão, pô. Era um paizão. Eles desciam a escada atrás dele, aí ele parava no lance, assim, de escada. Pai, o senhor traz bala pra Bala, gente. é. Aí tinha um homem lá embaixo, ali no Largo do Catumbi, que tinha uma lojinha, né, de doce. Todo dia ele passava lá, comprava choquito, comprava e levava pra eles. a gente Todos tem essa os dias. memória. Você trabalhava em alguma... Então, ele trabalhava, Empresa. pastor, com decoração. Ele veio de Vitória para cá, né? Nós começamos a namorar lá em 1970. Aí ele veio para cá, aí, sem conhecer nada. Aí ele tinha um primo que morava aqui, aí trabalhava com colocação de Vulcapiso, né? Vulcatex, da Vulcan. Aí levou ele para trabalhar com ele. Aí a primeira vez, aí
Aí uma moça chamou ele para trabalhar e falou assim, eu sei. Aí ele fez a colocação a primeira vez, aprendeu, ainda ganhou gorjeta. Aí, e continuou trabalhando assim. Então, depois ele Vocês viviam bem. A gente vivia bem. Tínhamos uma vida confortável. Assim, aí ele pegava a colocação nas firmas, né? Dava uma colocação grande para ele e ele executava a obra. Eu tenho, assim, ele trabalhou até na casa da Jussara Kubitschek, ele pegou, fez obra lá. Na Petrobras. Então, e aí depois fizeram uma proposta para ele, né? De vender uma lojinha ali na rua Siqueira Campos. E ele comprou. Siqueira Campos em Copacabana? Em Copacabana. Isso. E ele comprou. Só que ele estava recente, né? Ainda estava pagando. Aí foi quando ele sofreu o assalto. Isso. Né? Então ele entrou numa sociedade, né, mãe? Numa sociedade. Isso. Meu pai, gente, Sim. meu pai... Não, ele só tinha um sócio, né? Que ele tinha 5% só. Sim. Era só para constar mesmo, né? Na empresa. Certo. Aí quando ele morreu, aí até veio uma irmã lá da igreja, que ela tinha feito administração de empresa. Falou, Valdir, vamos dar prosseguimento. Mas eu tinha condições psicológicas, né? E isso... Só um minutinho, Valdir. Vamos devagar. Você está com o pé no acelerador. Tô vendo. Misericórdia. Tô vendo. É um bate-papo tranquilo, mãe. Sem pressa. Tranquilo. Você ia falar alguma coisa? Não, porque é interessante dizer que meu pai, na época, tinha 27 anos de idade. Pô, novão. Então, estava construindo, né, uma vida. Sim. Uma carreira. E as coisas estavam indo, né, mãe? Bem. Não é assim? Bem. E ele, assim, engraçado, eu vou voltar lá atrás. Quando ele fez, assim, ele sentiu no coração o propósito de voltar a estudar. Aí, na Igreja Batista tem, por exemplo... Vocês eram oriundos da Igreja Batista. Isso. Tem aquele negócio de orar para dia de missões, né? Aí, no dia de missões, a Raquel tinha 2 anos. Aí ele foi lá na frente, ele sentiu no coração dele de entregar a vida dele para missões. E ela foi atrás. E isso marcou a história. Aí o pastor gravou, né? Gravou uma fita cassete, aí botou. Então, aí ele fez, eu tenho até uma redação que ele fez também quando ele voltou a estudar, aí a professora perguntou por que ele sentiu no coração o desejo de voltar a estudar. Ele falou assim, porque pela misericórdia de Deus, eu sou evangélico e eu tenho vontade de ser um pastor. Pela misericórdia de Deus. Aí eu guardo essa redação dele até hoje. Então, isso foi para a vida da Raquel. Né? Raquel nunca pensou em ser pastora, né? Nem eu. Agora, de cantores, eu desejava que meus filhos todos fossem cantores. Engraçado isso. Quando eu vi a família Rex Hamlet... O povo canta. Cantando? Isso tá indo para os meus netos, gente. Glória a Deus. Olha, tá indo para os netos, gente. Isso é para a glória de Deus, sabe, pastora Aline? Deus, assim, concedendo um desejo do meu coração. Eu falava assim, eu queria tudo que os meus filhos todos fossem cantores, que nem os filhos do pastor Rex. Eu lembro desse programa. Você lembra? Anos 70, anos 80, né? Uma aí família. Eu assistia e eu falava assim, poxa, eu queria que meus filhos todos fossem. Deus ouviu sua oração. E Deus ouviu as minhas orações, o desejo do meu coração. Porque quando eu aceitei Jesus, sabe, você querer que toda a família sirva a Deus. Aí eu falava assim, poxa, eu queria ter um carro grande. Deus foi só dando filho, né? Carregar essa galera. eu queria ter um carro grande, que era para poder botar todo mundo, para a gente fazer a obra de Deus. Vocês né? tinham planejado ter essa quantidade de filhos? Não, pastor, não tinha. Olha só. Não tinha televisão em casa. E tinha, moça. A programação era ruim, né? Mas olha, pastor, sabe uma história que eu vejo a mão de Deus. E tudo foi muito rápido. Por quê? Quando eu tive a Raquel e o Filemon, eu falei, só quero ficar com os dois. Aí um dia eu falando lá com umas irmãs da igreja, a gente conversando, ela falou assim, vocês são frouxa. Aí, tudo bem. Mas não levou muito tempo, eu me engravidei da Ruth. Aí eu falei assim, vou parar aqui. Aí dei bobeira e me engravidei do Davi. Deu bobeira. O Davi é um deu bobeira. Deu bobeira. Aí veio Ele o Davi. nasce no, Mas na olha, bobeira. tem a revanche, ó. Aí, ó. Aí veio o Davi. Aí eu falei assim, agora, né, parei Agora no acabou. Davi. Pelo amor de Deus, Depois,
Me engravidei da Sara. Deu bobeira de novo. Deu bobeira de novo. Aí a Sara nasceu, Davi tinha 1 ano e 2 meses, acredita? Jesus, acredito. E ela com bebezinho. 27, fiquei com 3 bebês, né? Todos eram pequenininhos, Não, né? mas 2 anos, 1 ano e uma Isso. São 3 bebês. recém-nascida, são 3 bebês. Ela com 27 dias de nascida, mais nova, né? E engraçado, ele registrou ela no dia que ele sofreu o assalto. No dia 5 de janeiro ele Se registrou demora um ela. pouquinho. Incrível. E se demora um pouquinho, ela tinha ficado sem o nome do pai dela. Então, quando ele... Dia 30, nós fomos até no supermercado lá no Meia, que ele tinha um cliente lá no Meia. Nós fomos no mercado. Dia 30 de quê? 31 de janeiro. Janeiro. Janeiro? De janeiro, Dezembro. não, de Dezembro. 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 Fizemos compra, ele estava correndo um pouco. Aí eu falei assim, olha só, você cuidar. Ele, não, só vou morrer, Valdiva, depois que eu estiver pagando pelo menos 10 salários mínimos para deixar para você. Aí o colega dele que trabalhava junto falou assim, você que não sabe, que ele corre muito quando ele está sozinho. Aí chegamos em casa, fui preparar as comidas, né, do ano final de novo, ano, do do final ano de novo, ano. Meu Deus. Aí, quando foi dia 5, ele saiu de manhã, registrou ela Vocês moravam aonde? no Catumbi. E aí ele se deslocava para Copacabana. Isso, se deslocava para Copacabana. Aí já tinha acontecido com ele um assalto antes. Uma Ele tentativa, né? Uma tentativa de assalto. Ele descendo a escada, aí eu ia botar o Davi na cama para dormir. Aí eu ouvi um tiro e ele discutindo com os bandidos. Aconteceu Caramba. perto da sua casa? Chegando lá em casa. Isso há 6 meses antes, um né, ano, mãe? um ano e pouco antes. Um ano antes. Aí os vizinhos tudo saiu para fora. Aí ele estava lá procurando a abotoadura dele. Naquela época usava botoadura, né? Isso. Usava, e ele gostava, ele era legal vaidoso. pra caramba, Ele era se vestia bem vaidoso. pra caramba nessa época. Ele era vaidoso. Só usava tudo combinadinho, ele era muito vaidoso. Não sei que essa criança puxou, gente. Eu não sei quem que ela puxou. Aí ele discutindo, aí os vizinhos foram para fora, tinha uma senhorinha que morava no primeiro andar, foi lá e falou assim, bem? ô Célio, não reage não, porque, né, é perigoso. Ele falou, não, acho que eu vou reagir sempre, porque só meus documentos vai dar muito trabalho para tirar. Aí passou 1 ano e pouco depois, aí ele indo mais cedo para casa, né, aí eu ouvi como se ele gritasse assim pelo meu irmão, né. Aí a menina que morava comigo, a sobrinha do meu cunhado, estava chegando da escola, abriu a porta, entrou. Eu falei assim, Eliane, parece que eu ouvi o Célio, grito dele. Aí ela desceu correndo, aí já voltou, falou assim, aí gritando, aí os vizinhos saíram para fora, né, e Ele foi assaltado. foram lá embaixo. Ali na saída do túnel Santa Bárbara. Estava demolindo ali, e a gente morava De qual numa lado? avenida que tem lá ainda até hoje. Pro lado de cá? Do lado Do do lado, Botafogo. do lado esquerdo de quem está saindo do centro para a Zona Sul. Isso, Então, lado do esquerdo. lado esquerdo. Sei. Aí ela voltou, e nisso eu estava com roupa de dormir, botei um vestido rápido e desci. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi ele caído no chão, Meu Deus. e o carro dele ele deixou ligado, porque acho que ele já foi, né, pressionado Morreu na hora? para sair do carro. Não. Não, ficou 19 dias no Souza Guiar. No Souza Guiar. Aham. Foi o quê? Um tiro? Foi um tiro na cabeça. Meu Deus do céu. Nossa. Olha, Porque era um assaltante que queria assaltar o carro? foi. Não sei se o carro mas ou se a levaram capanga capanga dele. que ele tinha, né? Porque achavam que ele estava com dinheiro, porque dia de sexta-feira era dia de fazer pagamento, 27, né? 28 anos. 27. Tinha- 27 anos. 27. Qual foi o ano disso? Foi 79. Início de 79. 79. Janeiro de 79. 79. Aí, quando eu vi ele caído lá no chão, sabe, pastor, me deu assim um desespero. E eu olhei para o céu e falei, Senhor, veio assim, como um filme. Eu não te pedi 5 filhos. Tu me deu 5 filhos. E tu vai me ajudar a criar eles. E nisso me levaram para cima, né, lá para casa. E aí eu liguei para o pastor lá da igreja, o pastor foi lá no Souza Guiar, ele morava aqui na Tijuca, foi lá na igreja, aí ligou para mim e falou assim, olha, irmã Valdiva, só oração, porque tá com hemorragia, né? Então tá difícil para estancar a hemorragia, não sei, a cabeça dele. E dali começou minha batalha, Sua né? luta. Aí veio a família dele, lá de Minas, a minha mãe veio, né, também. E dali eu comecei a orar como nunca. Imagino, Porque tudo eu dependia dele. Imagino. Ele que lia a Bíblia com os meninos todo dia, ele que orava.
E eu ficava só na aba, né? Na aba não, cuidava das questões. Aí eu casa. comecei... As questões da casa. Eles estavam no mesmo trabalhava barco. aberto. Cinco crianças. Estavam no mesmo barco. Cada um fazendo a sua Sim, parte. sim. Aí né? eu comecei a orar como nunca, orava com a família dele. Eu cria que Deus ia curar ele, né? Trazê-lo de volta. Mas aí o pastor foi lá, conversou com ele e tal. Não é que conversou, mas ele teve um momento de lucidez, né? O No pastor CTI. perguntou, né, que se ele entendesse o que ele estava falando, que era para ele dar um sinal, ele deu o sinal. E ficou 19 dias. Aí faleceu. Então, a gente pagava aluguel. Tinha o carro, mas ainda estava pagando, ainda tinha algumas prestações do carro Ele para tinha um pagar. negócio. Sim, era um... Tava Ou começando. seja, ele não era empregado, ele era patrão. Ele era patrão. Justo. De um entendeu? trabalho que dependia dele. É. Se ele não fizesse... Ele tinha nessa época já tinha os funcionários, né, mãe? Já tinha. Já Mas tinha. que tinha o quê? 2, 3 anos que ele estava começando nesse novo negócio? Acho que tinha uns 3 anos. Ah, início. Ele trabalhava por Início. conta dele. É, ele gás. pegava a obra, E né, com a morte e executava. dele, toda uma dificuldade se desenrolou. Sim. Passou um mundo assim, caiu na minha cabeça. E eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Eu sei que eu passei, não dava mais, não amamentava mais a Sara, coitada da Sara. Sofreu muito. Aí vieram em cima de mim. Você entrou numa espécie de depressão? Ah, entrei. Seria? Entrei, mas eu nem sabia se existia Acho que ela nem depressão. teve tempo de Nem sabia. assimilar se aquilo era uma depressão ou não, porque as demandas eram tão grandes e tão avassaladoras que ela tinha que se levantar e agir, né? Então, aí eu fui conversar com o engenheiro, que eles tinham prestado um serviço ali na rua Buenos Aires, e acho que foi do 7º andar até aí fez a obra, mas ele botou um encarregado que não entendia nada, aí foi cancelada a obra. Se ele não tivesse falado isso para mim, eu não ia acreditar. Mas aí eu fui conversar com o engenheiro conversou comigo, e eu sei que no 22º andar, eu cheguei numa sacada assim, e aí uma voz falou nos meus ouvidos, se joga daqui. Aí eu me lembrei deles. Olha que me lembrei covardia do inimigo, voz né? covarde. Não é uma covardia. Satanás é um inimigo maldito, né? Sem dúvida. Porque ele se aproveita Da fragilidade, da pressão, né? da fragilidade da pessoa para sugerir A pior ideia de todas. É. Aí eu me lembrei dos meus filhos. Falei, não, tenho 5 filhos, os quais eu vou prestar conta deles a Deus. Eu falei isso para Deus. No dia que eu vi meu marido caído no chão, eu falei, Senhor, e eu não te pedi 5 filhos, tu me deu 5 filhos, e eu vou prestar conta deles a ti. Amém. Então, eu me agarrei. Aí a minha mãe falou assim, Valdiva, o que você vai fazer com esses 5 filhos? Você vai ter que dar a eles. Eu falei assim, olha só, mãe, ainda que eu vá morar debaixo da ponte, eu não vou dar nenhum dos meus filhos. Eu não vou dar. Aí fui morar de favor, né? E alguns até tomaram a senhora como uma Sim. pessoa egoísta. Porque, afinal de Fizeram um contas. julgamento errado. É egoísta, porque você vai, né, impedir seus filhos de se formarem, de alcançarem, né, algum. isso. A conversa Então, foi quando sempre eu é essa, usei- né? Com você vai ser uma desgraça. Isso, Se você isso, é, por der, causa das condições. Eles vão ter uma possibilidade. É, isso aí. Então, aí o irmão chegou para mim, que eu fui morar na casa deles de favor, né, lá na Ilha do Governador. E tinha uma irmã que não tinha filho e ela queria ficar com a Sara. Se ofereceu para ajudar. Né, eu tinha uma menina que tinha 15 anos só, que me ajudava, né? E eu levava a Sara para casa dela, lá em Bom Sucesso. E no final de semana eu ia pegar. Aí um dia ele falou para mim assim, você está impedindo a sua filha de estudar, de ser alguém na vida. Aí nisso eu já me desabei. Eu ia sair e eu falei assim, olha só, fulana, não vou falar o nome, por favor. Eu gostaria até de ter coragem. Mas olha só, eu deixei de servir um Deus morto para servir um Deus vivo. E o salmista Davi, né, agora aí que eu cito, diz que ele foi moço e hoje ele era velho. Mas ele nunca tinha visto desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Se a minha filha tiver que estudar, ser alguma coisa na vida, ela vai ser não pelas minhas condições. Porque se eu tivesse, por exemplo, muito estudo, eu vou arrumar um bom emprego e vou, né, Sim. Sustentá-los. sustentar. Mas eu não tenho. E nisso já falei chorando. Então essa responsabilidade não está em cima de você, né? Né? A responsabilidade de Deus. Sim. Não é? Aí De já quem falei, confia, já né? falei isso, Essa chorando. resposta E essa foi- irmã até me ajudou, né? Me ajudou.
E o erro dela é que ela falou pro marido que ela tinha ganhado uma filha, que eles tinham ganhado uma filha, né? Caramba. E ele era estéril, né? Foi uma luta travada. Aí Deus usou uma amiga dela, lá de São Paulo, para falar para ela, devolve a filha da irmã. Aí uma vizinha dela... A Sara tinha quantos anos? Minha mãe tinha 28. Eu tinha 29, Raquel. O seu pai era mais novo do que eu, um ano. Um ano. Você tinha 27, a Não, senhora mas tinha 28. Eu falei Eu sou de pareceu a senhora. 1950. A senhora ia fazer 29, em setembro. Tá. Então tá bom. Não, mas a minha pergunta Contas a matemáticas. minha pergunta era da Sara. A Sara tinha quantos anos? Não, meu filho, Não, ela a Sara tinha um mês. e Um mês. pouco, A Sarinha não tinha 2 Era um meses. recém-nascido. Tinha 2 Isso. meses, era recém-nascida. Isso. Aí eu viajei para o Espírito Santo, né? Eu tinha que ir lá. Caramba. E deixei um em cada casa. Deixei uma lá em Botafogo, que foi a Ruth. A Sara em Bom Sucesso. E a Raquel ficou em casa com os 2 maiorzinhos. E o Davi ficou com a Rosivalda. O pessoal da Rosivalda, lá na Tijuca. Aqui na Tijuca. Aí, quando eu cheguei, fui catar eles, né? Fui em Bom Sucesso. Pegar um a Sara. por um, né? Fui pegar a Sara. Fez um tour no Rio de Janeiro. Aí tinha uma vizinha dela. Aí a vizinha dela virou para mim e falou assim: se eu soubesse que a minha filha estaria tão bem cuidada, eu deixaria ela com eles. Eu falei assim: olha só, você talvez teria essa coragem, mas eu gostaria de ter, mas eu não tenho essa coragem, né? De dar a minha Caramba, filha. Que doideira, né? Olha, Muita pressão. foi muita pressão. Cara, fala, pô, então dá teus filhos lá, cara. Me deixa em paz, né? Não é? Foi muita pressão. Caraca. É. Teve dias, sabe, Lucas e pastor, que eu às vezes pegava o ônibus lá, o 328, ali no ponto final do Bananal, né? Aham. E ia para a cidade para resolver lá os problemas do INSS, que estava tudo atrasado. E às vezes eu pegava o ônibus de volta, eu olhava para a rua assim e falava assim, podia descer aqui, sentar aí, não levantar mais. É. Mas eu me lembrava dos meus filhos. Eu falava, não, eu tenho meus filhos lá me esperando. E eu não podia nem chorar. Né? Às vezes, assim, à noite, eu subia no terracinho lá e chorava para dentro de mim, que era para eles não ouvir, né? Chorava. Eu sei que essa amiga minha, ela até tentou me ajudar. Fizemos um monte de bolo, fomos para a praia para vender. Não vendemos nada. Arrumou máquina de costura para mim costurar, eu já tinha uma. Eu não tinha condições psicológicas, né? Para costurar. Cheguei até a fazer alguma coisa para vender, mas não tinha condições. Aí veio a Ruth. Ruth foi assim, a que mais sofreu, eu até estava pensando, né? A falta do pai, porque ela era muito apegada. A Ruth. A Ruth. A Ruth tinha 4 anos. Tinha 2 Não, anos. tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio. É, porque ela é de junho, 2 Isso, anos e isso. 7 meses. Por aí. Aí teve uma noite, né, que ele estava internado, ela chegou para mim e falou assim, papai tá doente, né, mãe? Eu falei, tá. Aí começou a cantar. Aí depois que ele faleceu, né, eu estava com ela na área de serviço, assim, era no 3º andar. Aí ela falou, meu pai foi pro céu, né? Eu falei, foi, papai foi pro céu. Eu também quero ir para lá. Falei, não, mas a gente só vai quando Jesus chama. Uhum. Aí eu me jogo daqui lá embaixo e morro e vou pro céu. Acho que você nem sabia disso, né? Não, isso aí é Você nem recente, sabia viu? disso. Você nem sabia disso, mas eu me lembro, né? E ela, também nunca toquei nesse assunto, né, com ela. E era louca por um pai, né? Mãe, me dá um pai. Ela nem lembra disso. Mãe, me dá um Não, acho que ela vai ficar sabendo quando assistir esse pod. quando assistir, entendeu? Então eu nem queria falar assim com eles, mas não vai ter como, né? Mas tem que falar, tudo bem, porque... Não vai ter como. Agora já está todo mundo curado, né? Para honra e glória do Senhor, Amém. né? Davi. Mas olha, deve ser, eu não vivi essa situação, mas eu ia até perguntar, você já era maiorzinha, mas era uma criança, Sim. tinha 6 Você já tinha mais anos, noção. Eu era muito apaixonada pelo meu pai. Nossa. perdeu um pai. Eu era muito, eu idade. lembro assim, aquela coisa, né, da Ainda mais um infância. paizão desse. E na época, olha, ai meu Deus, tudo bem, gente, eu sou jovem ainda, há mais tempo. E o Elvis Presley, né, era assim, um ícone dos anos 70. Entendi. E ele era muito bonito pra época, assim, né, mãe? Sim, pô, Mas Elvis o quê? era- Quando eu era confrontada na minha coisa de menina, né? Ah, meu pai é muito mais bonito do que o Elvis, sabe? Aquela coisa. E eu lembro que no dia, nessa coisa de despedir-se de manhã, né? Eu não sei, mas eu falei assim, pai, toma cuidado. Coisas de criança, né? E o que eu lembro do dia seguinte era aquele
furdúncio, assim, em casa, né? Aquele monte de gente Agitação. falando, agitação. E aí, né, o vazio. Algo aconteceu com meu pai. Eu não lembro dos 18 dias seguintes, mas lembro do dia que minha mãe me deu a notícia. Então, minha mãe me chamou, eu lembro disso com muita clareza. Na varanda né, do apartamento, ela me chama, ela fica assim, né, no meu nível ali, na altura, e olhando nos meus olhos assim: seu pai morreu. Agora seremos eu e você. E eu me apropriei daquilo, porque eu tive que crescer muito rápido. E é tão interessante isso, porque assim, nas coisas de família, quando a gente ficou adulto, aí a minha irmã falava assim, a Ruth, sabe que eu não lembro de você criança? Porque eu sempre assumi uma postura muito responsável de ajudar a cuidar deles. Quando a minha mãe precisou trabalhar, né, fora, e aí eu falei, não, ela tinha tido uma experiência, colocou uma moça para cuidar né, da gente, mas ela meio que torturava a gente, sabe? Meu Deus. Né, mãe? Aí minha mãe, quando soube daquilo, aí eu falei, não, mãe, então eu vou ficar com eles. E eu tinha 8 anos. Entendeu? 8, cuidando de um de 7. Da turminha menor. 3, 2... Não, 4, 3, 2. Então, assim, não foi fácil. E muitas vezes... Porque, assim, vamos pensar, né, nesse processo do luto, né? Em 6 meses você ganhou 10 anos a mais. De estar na escola e, de repente, mudar tudo. Porque mudou tudo. Mudou a escola particular e foi a escola pública. As bicicletas. Eu lembro das bicicletas que iam chegar, nunca mais chegaram. Nunca mais chegaram. Ele prometeu que... Mas tudo bem, ninguém tá traumatizado, não. Mas uma coisa que eu trago muito vívida de como Deus é fiel, porque minha mãe costumava falar, né? Meu pai sempre lia com a gente a Bíblia. E ele orava. E ele tinha um desejo, assim, sobre nós. Então, de dar o melhor. E sobre a minha vida, o que eu trago. E eu sempre falo isso nas pregações, de como as nossas orações não se perdem. Como elas têm valor. Porque ele dizia assim, Valdiva, quando a Raquel... Eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu me alfabetizei muito rápido e tudo. Com 5 anos e meio, ela foi para a primeira série. Eu era bem assim, gostava. E aí, ele falou, quando a Raquel estiver na faculdade, Eu já tava o desejo sobre, né? Na faculdade, eu vou dar um carro para Raquel, ela vai para a faculdade de carro, né, mãe? E é muito interessante, porque assim, eu não fui para a faculdade de carro porque o meu pai me deu um carro, mas eu já estava casada. Eu casei com 21 anos, com Sancler, né? A gente vai fazer 30 anos de casado agora, final do mês. E eu fui para a faculdade todos os dias de carro. Você tem... Como as orações, ele não viu, sim, mas se cumpriu. E o desejo do coração de ver os filhos servindo ao Senhor, ele não viu. Mas todos nós servimos ao Senhor com as nossas famílias. Agora, esse processo do dia a dia de vocês, você tendo que lidar com o crescimento dos filhos, as dificuldades, qual é o papel da igreja nesse processo todo? Até porque vocês eram de uma igreja, mas a Maranata acontece na vida de vocês. Sim, não é? Muito rápido, né, amor? Foi Quando foi que vocês tiveram... mudaram para Caxias? Sim. Isso. E aí, porque mudaram para Caxias, com certeza tiveram dificuldade de distância da igreja onde... Conta, mãe. Então, pastor, depois que meu marido faleceu, nós ainda ficamos 2 anos, né, na igreja, lá na denominação que a gente... Morando no Catumbi ainda, 2 anos? Não, já estava morando aqui. Assim que meu pai morreu, ficamos um ano lá, morando na Ilha do Governador, de favor, né? Certo. Num sobrado, numa casa de uma família. Né? Ok. Tá. Aí depois eu ajuntei os dinheirinhos, né? Sim. Aí tinha uma irmã lá na igreja que era daqui de Caxias. Aí ela falou assim, Valdiva, lá em Caxias tem casinha barata e tal. E o rapaz lá ia entregar a casa, ele era da Marinha, ia viajar. E eu falei, eu tenho que entregar a casa. Aí aí vim, ela me trouxe em Caxias, né? A mãe dela morava aqui. Aí fomos lá para dentro, lá numa comunidade lá. Aí o irmão dela falou assim, aqueles ali todos são da pesada, né? Mas não tem problema não, eu te apresento você. Vou apresentar você para eles. Como minha irmã. Eu falei, ai, Jesus, eu cheguei em casa apavorada. Aí Deus usou uma irmã que morava lá em Botafogo.
E ela falou assim, aí, Valdir, você... Falei assim, aí contei para ela a história. Ela falou assim, vamos lá, eu vou com você, né? Aí ela veio comigo. Aí quando chegamos lá em Caxias, aí eu fiquei sabendo que a mãe dela morava lá, ali no centro de Caxias, ali na rua Nunes Alves. Perto da nossa igreja. Perto da em nossa Caxias. igreja. Aí ela me levou para ver uma outra casinha lá que tinham falado. Aí quando nós chegamos lá, aí encontramos uma irmã que era da Igreja Batista e que ela conhecia e tal. Aí fomos lá ver a casa. Aí eu só tinha 50 mil e era 70 a casinha. É assim, né? Em números. Assim, Numa aleatórios. comunidade. Aí ela falou assim, aí ela tomou a frente, né? Aí negociou. Aí os outros 20 mil, ela falou assim, Deus proverá, Valdiva, Deus proverá. Aí ele parcelou em 2 vezes. Aí quando eu cheguei em casa, aí Deus falou comigo aquela noite. Aí ela chegou lá no outro dia de manhã, falou assim, Valdiva, e aí, você conseguiu dormir? Me permite só dar um break Sim. aqui. Isso já tem quantos anos de viuvez? 44 anos. De viuvez. Você já estava com 40? Tem 44 anos que eu tô viúva. Eu tô com 73. Tá, mas quando você chega em Caxias para comprar Tava com essa 31, casa, 32, não é? você tá com quanto tempo de viuvez? Quanto tempo Ah, 1 ano e pouco. Ah, é? É isso. Ela A Sara estava com a gente 2 tava anos. com 29 quando ficou viúva, ela falou que 1 ano e meio, Isso, 2 2 anos. E anos. você conseguiu juntar esses valores? Não, então, esses valores foi assim, da venda do carro, né? Sim. Ele tinha 8 mil reais no banco. Tinha uma caderneta de poupança Isso, para aí cada o filho, aí advogado desbloqueou. orientou abrir caderneta de poupança para eles, né? E abriu. E aí você conseguiu sacou. juntar esses Juntar valores Sim, para sim. dar entrada nessa casa. Isso. Nessa humilde Deu 70 casa, mil. né? Deu 70 mil. É, até porque ele estava começando a juntar essa grana. Sim. E também, né, É. tinha as ações, né, que antigamente era Telerge, né? Então, quando você comprava uma linha telefônica, você adquiria as ações daquela linha. Né, mãe? É. Também. Então, tudo isso, né? Então, aí eu consegui, Que né? bom que o seu pai, que o seu esposo, ele, apesar de ter Pouca ser idade, novo, pouca ser idade, novo. uma pessoa sábia, Mas ele era. que guardou, ganhava, tirava, botava, fez uma caderneta para cada filho, poupou. Ele não fez, não, pastor. Foi transferido para a caderneta. Era, sim. era da conta corrente, né? Pegou, A gente tinha uma conta corrente. Como é que dá o nome? Que eu era. Conjunta? Conjunta. Conta conjunta. Tinha uma conta conjunta. Aí esse valor o juiz determinou que fosse para caderneta Pra de poupança. caderneta. E aí entendi. depois foi determinado, né? Entendi. Aí Porque o a maneira advogado. tinha um valor guardado Isso, que tinha. deu para vocês trabalharem. Tentarem isso. se Mas, assim, realocar. uma coisa assim que assim, eu costumo também falar, né? Sobre essa questão, quando as pessoas falam assim, sobre a instituição. Ah, por que instituição? Porque a gente está na moda dos desigrejados. E se nós olharmos para instituições, é claro que a gente vai ver problemas. Sim. Porque a instituição é feita de gente. E Todas essas pessoas que cercaram minha mãe eram cristãs. Sim. Mas, gente, o que eu acho bonito, porque isso é obra do Espírito Santo, isso não nos tirou, sabe? Ah, não me tirou. Essa coisa de congregar. Uhum. Porque a nossa fé, a fé da minha mãe, a fé que ela nos passou, é uma fé alicerçada em Cristo. Amém. E não em pessoas. Porque dava para se entender que eram pessoas que, por algum motivo, às vezes tem uma falta de fé. falta de fé, eu ou, vejo como isso, falta de fé, ou então muito como é que se diz? De maturidade mesmo também. Mas assim, ou então assim, muito racional, né? Aham. Racionalmente, dizendo, ó, faz isso, vende aquilo, faz aquilo, vende a televisão a cores, né? Porque a TV a cores. Vende isso, vende aquilo. Então, assim, era como se fosse assim, tira tudo, como se não tivesse mais direito a nada. Porque, afinal de contas, não tinha mais um marido, não tinha mais como sustentar aquilo, né, mãe? Como é que vai sustentar? Olha isso. Quando a televisão quebrar, quem vai consertar? Gente, deixa a gente com a televisão Deixa ela colorida queimar lá. primeiro, né? Então, o que é que Deus fez? Deus levantou um casal que morava lá em Botafogo. Ele era diácono da igreja. Olha isso, E né? Deus levantou ele gostava muito do meu marido. Deus levantou eles e ela falou assim, você não vai vender televisão. Aí, quando a televisão deu defeito, daí eles pagaram o conserto. As crianças, né, gente? Né? As crianças, televisão tinha que servir, né? Das crianças. Então, pastor, aí fizemos o negócio, né? Ali da casinha. E eu falei, aí ela chegou lá em casa e falou, e aí, Valdir, você conseguiu dormir? Eu falei assim, irmã de Valma, foi bravo. Aí ela falou assim, eu também, mas Deus proverá. Aí tinha um irmão, Faltava 20 mil.
faltava 20 mil. Essa foi uma família que apoiou muito. Tinha um irmão né? lá do Paraná, aí ele estava arrendando um apartamento dele ali no Catete. Aí falou assim, olha só, irmã Edivalma, já vou deixar 10 mil. Aí deixou 10 mil. Caramba! E os outros 10 ela fez assim, né, de 1.000 cruzeiros, eu acho, naquela época, né? Aí deu para pessoas assim que era mais chegado. Deus levantou pessoas. E Deus levantou. Uau. Também dentro da igreja. Não, Uau. Deus é fiel. Eu sei assim que... Olha o que diz o texto da Bíblia no Salmo de número 68 e o versículo de número 5. O texto diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. Uau! Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Amém. Glória a Deus, né? Então, Deus assim me honrou para a honra e glória do Senhor. Aí, pastoraria uma vez, aí essa mesma irmã, tinha uma irmã que morava na Piedade e frequentava a igreja lá. Aí ela falou assim, olha só, as irmãs lá da igreja da Lulu quer conhecer você e as crianças. Era perto de Natal, né? Para dar presentinho de Natal. Aí eu falei, mas olha só, eu tenho que me deslocar daqui. Ainda estava lá na Igreja Batista. Tem que me deslocar daqui para ir para lá, com os 5, tudo pequenininho. Aí Deus falou comigo, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará a seu tempo, né? Aí eu passei para ela, tu lembra? Lembro não. Lembra não, né? Era Passei muito pra criança. ela, falei, tá vendo? Aí arrumei eles, pegamos o trem, descemos em São Cristóvão, pegamos o outro e fomos lá para Piedade. Aí quando chegou lá, me apresentou lá a Sociedade Feminina e tudo. Aí deram lá os presentinhos para as crianças e umas bolsas de compra. Aí caiu um toró, mas choveu muito. Aí eu tive que dormir lá com eles na casa da irmã dela. No outro dia pegamos o trem, descemos em Caxias e fomos a pé, né, até lá o Centenário, onde a gente morava. Então, e Deus assim não me deixava murmurar, sabe? A casinha que eu fui morar, que nós fomos morar, era uma casinha pequenininha. Né? Era tudo becozinho, assim, tudo pequenininho. E aí eu fui tentar costurar. Para me costurar, eu tinha que empurrar a cama para o guarda-roupa, para poder abrir a máquina. Entendi. Para abrir o guarda-roupa, tinha que... Então, Toda vez que fosse costurar, tinha que fazer uma mudança na fazer. cama. Quando tinha que abrir a porta do guarda-roupa, tinha que empurrar a cama, né? Aí Deus assim falou comigo, sabe, pastor? Lá em Ezequiel. Eu tinha um desejo, assim, de pregar o evangelho. Tanto que lá na minha casa, eu dava um culto, fazia culto com as crianças, uma vez Quando meu pai ainda por era mês, vivo, né, mãe? quando ele era vivo, né? Aí eu conversei com o pastor, a filha dele tinha feito o curso lá da APEC, né? E aí ele mandava ela uma vez por mês lá para fazer um culto com as crianças. Eu convidava as crianças dos vizinhos, fazia lanche para eles e fazia um culto. Então, os meus filhos não eram impedimento para mim. E eu quis até fazer o curso lá da APEC. E também vivia amarrada, não saía do lugar, né? Tudo dependia do meu marido. Aí não fui fazer o curso. E quando eu comprei essa casinha lá, aí Deus falou comigo. Uma noite, eu lendo Ezequiel 2, 3, e eu coloquei no meu coração que Deus ia me enviar a casa rebelde, né? Ainda que os seus rostos sejam, né, duros, que você habite no meio dos escorpiões, não temas as tuas palavras. Então Deus falou profundo assim no meu coração. E eu fui para lá com essa palavra. Quando eu cheguei lá, eu já fui sem a menina, a sobrinha do meu cunhado que morava comigo, porque ela não quis mais ficar comigo. E eu falei, como é que eu vou para a igreja com eles 5? Aí Deus salvou a minha vizinha de frente. Ela, não, Valdir, eu lá ajudo você. Aí eu perguntei, qual igreja, né, que eu devo ficar? E ela me falou qual que seria melhor. Fui para lá, para essa igreja. E ela me ajudava a levar as crianças. E nisso, Deus começou a trabalhar no coração dos outros vizinhos ali. Tinha uma casa lá que toda a família que morava lá se convertia.
Aí Deus tocou no meu coração Era só entrar na tal da casa. para fazer um grupo eco lá em casa. E tinha os grupos eco naquela época, né? Casinha pequenininha, pastor. Eu não tinha vergonha. Deus não me deixou ter vergonha. Amém. Daquela situação ali. Aí o pastor Cassiano perguntou, mas você tem condições de dirigir? Eu falei, não tem. Aí ele mandou a Marlúcia e o Augustinho para lá como líder. Foi uma bênção. E Deus sempre revelava que ali era um pronto-socorro. E era mesmo, um pronto-socorro. Aí, naquele tempo, a gente, uma vez por mês, apresentava na igreja. Ensaiava louvor e tudo, e apresentava Como na os igreja. PGs hoje, né? Que legal. Né? Uma benção. Aí teve uma vizinha que comprou uma das casinhas lá e ela ouvia os louvores. Depois ela falou que ficou com uma raiva porque a gente nunca convidava ela. Ela era doida pra ir. Para ir no culto. Aí um dia eu falei de Jesus para ela. Eu ia para a igreja de manhã com eles, aí já estava tarde, eu voltei. Aí tinha uma irmã lá na casa dela orando e ela tinha um monte de santinho. E aí eu entrei, orei com ela, li a palavra e depois convidei ela para o Grupo Eco. Ela foi para Maranata, aí aceitou Jesus, está firme até hoje, né? E nisso, depois a Glorinha levou uns aninhos ainda, né? Aí aceitou Jesus, a irmã e a outra irmã. Deus salvou outra casa lá. Tinha uma irmã lá com 5 filhos que aceitou Jesus. E eu seguia o exemplo daquela senhora. Ela ainda não era evangélica. Ela tinha 5 filhos homens. O marido dela era ex-combatente. E ele só ia lá para fazer filho. E ela saía para trabalhar de madrugada, deixava 5 filhos homens, tudo sozinha. Ela falava assim, olha, vocês não ficam na porta de ninguém. E ela disse que tinha até, assim, traficante, né? Que às vezes sentava lá na calçadinha junto com os filhos dela. E ela nunca proibiu. E os filhos dela hoje são todos bem-sucedidos. Ela já faleceu, né? E eu falei assim, a dona Carmen, uma vez ela falou para mim assim, olha só, eu nunca bati nos meus filhos perto de ninguém. Eu falei assim, olha só, eu quero seguir esse exemplo, né, de também ser assim com meus filhos. E apesar de que eu era bem Mas se brava, não fosse rígida, como seria, né? bem brava. E eu mesmo sendo rígida, ainda passei pelo que eu passei, que a pastora Ari sabe, né, pelo que eu passei. E tinha essa irmã também que era lá, ela tinha vindo da Bahia com 7 filhos. E ela também foi um exemplo na minha vida, que Deus levantou para me ajudar. As meninas, né, iam para lá para casa e faziam um bolo. Uma vez elas fizeram um bolo para mim tão engraçado, me levaram um cartão com a mulher que tinha comido muito bolo. E botaram uma molinha assim, cheio, no traseiro dela, muito cheio. E assim, queriam fazer de tudo para me rir. Queriam levar alegria. Alegria. Foram bênçãos assim, na minha vida, aquelas meninas. Aí a filha dela mais velha estava para casar. Eu ainda estava lá na denominação lá. Estava para casar. Aí lá na Nholaria, eu juntei os meninos todos e fomos pro casamento. Minha mãe era corajosa. A gente nunca deixou de frequentar a escola bíblica dominical. Nunca deixaram, pastor. Todo domingo de manhã. Morreu, com menos de 15 dias eu já estava na igreja. Mãe, uma coisa que eu acho que é importante, assim, é enfatizar, né? Eu sempre costumo dizer assim, o que é ser próspero? Uhum. A gente associa a prosperidade à riqueza, bens materiais. Mas minha mãe, eu sempre olhei para minha mãe como uma pessoa próspera, porque mesmo com aquela condição, nunca faltou também para dar. Então, o pouco que tínhamos, o pouco que recebíamos também era compartilhado. Perfeito. E o Senhor ia levantando pessoas que viam o exemplo dela, certeza. a luta, né, a fidelidade ao Senhor, para abençoar-nos, né, mãe? Deus moveu o seu exército para me ajudar. Para dar o sustento devido em Justo. todas as áreas, emocionalmente falando, Justo. financeiramente falando, socialmente. Sim. É verdade. E aí, mãe, quando Como é que vocês chegamos a Maranata, porque era a pergunta. Sim. Na Maranata foi assim. Eu estava com depressão, não sabia que era depressão. Era só agora tristeza, a gente uma tristeza profunda. Eu estava com vontade de ir para o Espírito Santo e falei, vou para o Espírito Santo, vou chegar lá, vou para uma Assembleia de Deus, né? Porque eu já não aguentava mais. Nisso eu passei para a igreja lá de Caxias, né? Fiquei 1 ano lá, mas eu estava ficando depressiva, não queria mais. Eu ia para os cultos e lá eu usava levar oferta lá na frente, eu não ia, pedia sempre dos meninos para ir.
E eu fui ficando depressiva. Aí um dia eu conversando com uma irmã, e a irmã falou para mim assim, Valdiva, medita em Mateus 6, 25, né? E eu cheguei em casa ali e falei, não, é isso mesmo, eu tenho que descansar no Senhor, né? Assim como, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, de beber. Aí eu descansei no Senhor. Aí um dia Deus usou uma irmã para falar para mim assim, não é tempo de você ir para o Espírito Santo. Aí eu aquietei meu coração, né? Uau, te deu uma palavra bem direta. Poxa, né? foi direto. Deus fala, né? Algo De várias pessoal. maneiras. Aí eu aquietei meu coração e logo essa irmã mesmo que mandou eu meditar em Mateus 6, 25, um dia ela me convidou para ir numa igreja em Caxias. Aí eu nunca tinha ido em outra igreja, né? Era a igreja tradicional lá. Uhum. Aí fui numa quinta-feira. Eu não gostei, né? Ainda tinha pouco membro naquela época, né? A igreja ainda ceavam lá embaixo, na ABI. Aí eu não gostei. Voltei para casa. Aí depois ela me convidou para ir um domingo de manhã. Aí eu fui no domingo de manhã, pronto. Ali, sabe, Deus assim falar com você no profundo, o estudo era sobre o profeta Elias, quando ele tinha lutado. E aí entrou na caverna. E eu estava assim na caverna. E naquela manhã Deus falou assim poderosamente comigo. Quando eu cheguei em casa, sabe, você ter a sensação mesmo de que você saiu da caverna. Saí da caverna, aí tomei uma decisão, uma atitude. Eu vou passar para a igreja Maranata. E eles apaixonaram pela igreja. Porque né, não estava acostumado a ter uma salinha para... Né, tinha uma estruturinha um pouquinho uma mais legal. estrutura A igreja melhor. anterior tinha, mas, assim, vou falar a minha impressão, Sim. né? Então, quando eu cheguei na Maranata, criança, olha, aquela salinha, porque ficava todo mundo na mesma salinha, né? Aham. A igreja tinha há menos de um ano ali em Caxias. E aí, aquela parede verde, e a gente aprendendo. A gente foi tão recepcionado, tão bem Muito bem recepcionado pelas recepcionado. professoras daquela escola bíblica, né, infantil. Quase que mágico, né? Justo. Assim, E eu pra falei, quem- mãe, eu gostei muito dessa igreja. Aí eles... Muito dessa igreja, né? Você já tinha quantos anos? Aí eu já tava com 9. Com 9 anos. Com 9. 3 anos depois, Aí né, da morte do meu pai. saiu apaixonado, eles saíram todos eles Todos apaixonados pela igreja. O que eu fiz? Era o forninho ali ainda? Era o forninho, o forninho tava recém-inaugurado. Aí ficou pesado, porque eram 5 contra 1. Então, aí quando foi no domingo seguinte, nós fomos para a igreja Maranata. Chegamos lá, a igreja estava fechada, tinham ido para a ABI, passear. Ah, tá. Aí voltou todo mundo chorando. Mas eu não quero ir para a igreja batista, eu não quero ir. Eu falei, vocês vão e não vão falar nada, nem não vai chorar. Aí fomos para a igreja batista. Aí foi o último culto que eu assisti lá. O que eu fiz? Aí veio todo mundo em cima de mim, né? Que eu estava indo para uma igreja de heresia. Aham. E aí veio uma irmã falar assim. Aí eu falei assim, olha só, isso passou uns dias. Aí eu falei assim para uma irmã, quando terminava o culto, né, de manhã, o pastor Eugênio, naquela época, né? Aí ele encerrava lá na frente. Era poucos membros, encerrava o culto lá na frente, orando. E um dia eu senti que eu não estava mais com aquele problema. Porque tinha dia que eu não conseguia sair do lugar. E eu chorava, eu falava, meu Deus, eu não posso ficar assim, porque eu tenho, né, os meus filhos para me cuidar, tenho tudo para me fazer. Eu não posso ficar assim. Aí um dia, aí eu tive um sonho, comigo olhando no espelho, a minha cabeça aberta, cheia de fio. Não era o pastor Cassiano ainda? Não, Não, ainda pastor não. Eugênio. Aí eu comecei a glorificar. Falei, Jesus me curou, Jesus me curou. Aí E você viu realmente o sonho, você tava se olhando no foi espelho? no sonho, Só- da cabeça aberta, né? E os fios, as lâmpadas acesas. Eu falei, Jesus me curou. No sonho eu falava, Jesus me curou. Jesus me curou. Aí um dia eu comentando com uma irmã, até uma irmã que me ajudou também, arrumou escolinha lá para vocês, me ajudou. A irmã Celícia. E aí eu falando com ela, eu falei, irmã, aí ela falando, botando um monte de coisa na minha cabeça, né, que eu estava indo para uma igreja de heresia, eu falei, olha só, irmã, eu não estou indo para uma igreja de heresia. Porque quando eu aceitei Jesus. Uhum. E sempre me preocupo em não sair da presença de Deus. Se eu estiver indo para uma igreja que vai, né,
me levar te afastar para outro de- caminho que vai me afastar, Deus não vai deixar. Ele mesmo vai Mas falar lá com é uma você. igreja que prega o evangelho, né? Inclusive eu fui curada lá. Aí ela falou assim: ah, fulana falou mesmo que você estava doida. Que você estava louca. Aí eu falei: Jesus. Tava tão louca que tava mudando de igreja. Jesus amado. Aí sobre Como é feroz, né? sobre o batismo com o Espírito Santo, aí eles davam uns livrinhos, né, pastor? Falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu cheguei em casa, li, Quem? A Maranata? isso, na Maranata. Isso. Estudos, né? Aí eu fui na Bíblia, aí Deus falou comigo, né, naquela passagem que mesmo antes deles serem batizados nas águas, eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Aham. Aí eu fui no rodapé, anotei os versículos e li. Quando eu terminei de ler ali, pronto, eu já estava, né, convencida do batismo com o Espírito Santo. Então, aí até aqui me ajudou o Senhor. E Deus falou também comigo naquela passagem que diz que eis que eu irei diante de ti, quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, né? E aí eu falei: olha só Deus falando comigo. Eu meditava muito assim na palavra, meditava muito. E eu falei: olha Deus falando comigo, que Ele vai adiante de mim. Aonde quer que eu for, Ele vai diante de mim. Então, e eu fiquei 1 ano na Igreja Maranata, pastor. Não sabiam que eu era viúva. Porque eu não gostava de falar que eu era viúva. Eu achava aquela palavra muito pesada. Não falava. Aí quando Aí Deus assim tocou lá na minha mãe, né? Lá em Vitória. Que era para mim ir lá em Vitória. Aí ela falou: vem, Valdiva, que eu te ajudo, tadinha. Ela também, pobrezinha, né? Vem que eu já ajudo nas passagens. Vem, aí me escreveu. Aí eu peguei e comecei a me organizar para ir com eles. E Deus abriu as portas. Aí nós fomos para Vitória, eu com meus filhos. No dia da gente viajar, foi assim um temporal tão grande que quando nós chegamos na rodoviária, os ônibus de 5 horas ainda não tinham saído. Em tempo de serem pisoteados por tanta gente, uma multidão, consegui chegar lá em Vitória. Hoje eu fico assim: meu Deus, quanta loucura, né? Quanta loucura. Aí já cheguei lá falando de Jesus para o meu cunhado. Meu cunhado foi para a igreja, estava numa situação difícil, tinha comprado uma Bíblia. Falei: meu Deus, eu comprei uma Bíblia, vou para a igreja. Aí aceitou Jesus. Deus assim fez uma mudança assim lá na vida deles, né? Ele trabalhava na Leopoldina naquela época. Aí foi transferido para Macaé. Até eu fui lá em Macaé 2 vezes na Casimiro, casa né? deles. Casimiro. Casimiro, né? Casimiro de Abreu. Aí a minha mãe foi para a igreja também. Deu um culto lá na casa dela, aceitou Jesus. Então, essa sua visita foi um motivo de um avivamento. Foi uma Visita coisa, missionária. Foi coisa de Deus. Sim. O que eu acho Coisa de interessante é Deus. porque era tudo muito precário. E era tanta Era uma situação luta. precária, mas eu não E minha via. mãe conseguia produzir Fazendo um vida monte de coisa, né? Deus, por causa assim, da palavra de tremendo. Deus. É. Deus Né? é tremendo. Por causa da palavra. Aí eu fui em Minas, né, que o meu sogro morava em Minas, né? A família do meu marido mora em Minas. Para lá de Vitória, 4 horas. Aí peguei o trem com eles, fui para lá. E aí meu cunhado ainda me pediu dinheiro emprestado. Falei: eita, meu Deus, ainda tem dinheiro para emprestar. Ganhava salário mínimo, pastor. Porque meu marido, ele pagava INSS por conta própria, né? Aí ele me dava um salário mínimo para fazer compra para a semana. Quando eu passei a viver com um salário mínimo, né, para tudo, eu falei: Jesus, e agora? Antes Né? você usava aquilo só para fazer compra. O que vai ser é só para fazer compra, para semana. Comprava biscoito, comprava Sim, tudo sim, para eles, comida. né? Tudo. Então, aí eu falei: meu Deus, quando eu vi o meu contra-cheque, que era um salário mínimo, eu falei: meu Deus, e A agora? compra tá garantida, agora falta luz, gás, água. Roupa, e agora? Roupa, Né? Mãe, mas conta que a senhora ficou 1 ano e aí não havia se identificada que era uma viúva porque a senhora, né, Isso. tinha vergonha do estigma Isso. viúva. Aí, né? Então, aí a gente veio de Vitória, aí a Igreja Maranata de Caxias estava precisando de uma pessoa para fazer a limpeza da igreja. Aí eu me apresentei, a esposa do pastor Eugênio. Aí ela conversou comigo e estava falando assim: olha só, Valdir, tem uma irmã aqui que o marido dela está desempregado e a gente vai dar para ela preferência. E a gente não sabia que você era viúva. Poxa, se a gente soubesse, né, a gente estaria te ajudando. Aí me levou no mercado. Fez um comprão para que mim. legal. E eu tinha pedido a compra para uma irmãzinha que eu estava cuidando dela.
Estava com a situação ainda pior do que a minha, né? Coitada. Tinha 3 filhos, marido desempregado, morando numa situação muito difícil. Aí eu falei, eu pensei que você estivesse fazendo a compra para a Beth. Ela falou, não, para a Beth é depois. E aí eu sei que eu cheguei em casa com aquelas compras, sabe, pastor? Eu falo isso para honra e glória do Senhor, não é para me vangloriar. Eu somei os valores daquela compra e tirei o dízimo. E tirei o dízimo. Falei assim, porque se eu fosse fazer a compra, né? Então, e para honra e glória do Senhor, Deus nunca deixou faltar. Tinha um vizinho lá, que era o pai da Glorinha, mãe do Estevão, que faleceu. Sim. Então, aí ele é nordestino, né? Muito farto. Todo final de semana ele comprava um frangão lá para casa dele e comprava um para mim também. E depois ele começou, ele era viúvo, né? Aí me deu uma cantada. Aí as filhas dele falaram assim, ó, Diva, tá botando o tapete pra você subir em cima. Eu falei, mas ele vai cair. Porque ele, né, não tratava a mãe delas bem quando ele era vivo. Aí eu falei, aí um dia ele entrou, né? Aí falou comigo, falou assim, olha só, seu Zé, se o senhor tiver, né, dando, né, porque o senhor gosta, né, quer ajudar as crianças, tudo bem. Mas nada além disso. Porque na minha vida, em primeiro lugar, está Deus e depois os meus filhos. Aí ele chegou lá bufando, né? Ele não era evangélico. Como acho que ele morreu, já tinha aceitado Jesus, né? Então, Deus assim nunca deixou faltar. Deus nunca deixou faltar nada. A Beth, né? Não sei se você conheceu, irmã do Paulo José, que era daqui da Maranata. Sim. Era daqui? Tijuca. Então, todo domingo ia lá para casa, ela, a Flávia, a sobrinha dela, e ainda ia, né, levava os filhos da Yolanda, todo mundo comia lá em casa, todo mundo comia. Então, e Deus nunca deixou o azeite faltar. da botija. Às vezes o pastor Eugênio falava assim, Caramba. tá tudo bem, irmã Valdir? Tá tudo bem. Sabe, pastor, eu nunca... O pior que tá. Tinha tudo pra não tá. Mas vai, tá tudo bem. Deus nunca deixou assim faltar o dinheiro para comprar um pão para eles. Uau. De manhã, nunca faltou, né? Já teve dia da gente dividir um ovo para 2. Sim, Mas isso não é passar fome, sim. né? Porque tem gente que lamenta por tudo, né? Lamenta por tudo. Meio quilo de carne moída fazia. Minha mãe fazia render, jantar. E aí o Sancler, quando. Milagre da multiplicação acontecer direto. Aí quando o Sancler. Agora, os seus filhos, que antes era uma grande preocupação de todo mundo, que eles se formassem. Que teria um futuro terrível, né? Terrível se continuasse com você. E só para provar o contrário, de que o nosso Deus é o Deus que provê. Fiel. E que é juiz de viúva, como diz verdade, o texto. pastor, eu tenho prova disso. Você tem suas filhas, seus filhos, todos eles formados. Essa moça que está aqui, a Raquel, que é a primogênita, Nossa não é? pastora. É a nossa pastora de nossa igreja. Ela é casada com Sancler já quantos anos? Vou fazer 30 anos de casada. 30 anos de casada. Legal. Tem 2 filhos, o Arthur e o Henrique. Sim. É formada em História, em Teologia, em Música, entendeu? Em Divindade Estudei. também, não. Estudei um pouquinho de música. Psicologia. 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 E é É, psicóloga. Então veja que aquela ideia que Seus filhos não terão um futuro, né? que seus filhos não vão ter futuro. As suas outras filhas também são servas do Senhor Jesus, têm formação, entendeu? Não tem nenhuma menina, nenhum menino que se desviou ou que virou um bandido ou que veio trazer algum tipo de vergonha. Olha, pra sua pastor, casa. Deus trabalhou. Não foi fácil. A adolescência, né, aquele... Então, assim, meu irmão, abaixo de mim, viveu momentos muito difíceis. Pastor, se nós formos detalhar como foi, nem sei como nós passamos por tanta luta. Então. Mas havia a palavra de Deus norteando. Sempre, né? Norteando, Farol. direcionando, falando, né? E isso é aquecendo os Você tá nossos corações. Você não está isento das Sim. dificuldades. Sim. Mas As ondas você vêm. olha para trás e aquela ideia que se tinha, entendeu? Ela não aconteceu. Entendeu? E minha mãe, né, foi para o Espírito Santo Eu mantive. para tentar salvar
os meninos, né, mãe? Sim, deixa eu Isso. falar. Vai lá, fala. Então, Pra gente a dar rumo à Raquel, prosa. ela, assim, ela, coitada, eu punha muita responsabilidade sobre ela. Mas tá tranquilo, gente. Nem uma época. Olha, eu dei reunião de Tapoé. Eu fui dar reunião de Tapoé lá em Belfor Roxo, perto do cemitério Solidão. Tapoé faliu Você pediu agora. Tapoé Que tem ricoso. muitos anos. Muitos anos. Vendeu Tapoé- a avó também? Quebrou. Avon, né, mãe? Avon. Vendi avó, vendi roupa, pegava roupa em Petrópolis para vender, abri uma conta no Baneste. Eu nunca tinha mexido com cheque, né? Às vezes passava um chequezinho quando, né, às vezes ia fazer compra lá, mas eu não tinha costume e abri uma conta bancária. Aí quando entrou o Collor, né, aí houve aquela decadência aí, né? Aquela E doideira. foi na época que eu estava para ir para o Espírito Santo, né? Aí eu tomei uma posição. Aí meu filho estava sendo jurado de morte, né, ali, e eu tomei uma posição. O pastor Cassiano falou, não, irmã Valdiva, não vai não. Eu falei assim, olha só, pastor, se Deus falar comigo, para mim não ir, eu não vou. Aí eu era do Coral Filadélfia. Aí um dia a gente estava lá, até a irmã Alzira tinha arrumado um empreguinho para Ruth, na loja dela. Todo mundo se virou nos 30, né, gente? Fui começar a trabalhar com 14, né? 14, né? Ela, poxa. Todo mundo vai trabalhar, né? Quando ela Lógico. terminou, Sim. quando ela terminou, ela estudava numa escolinha É porque o particular. pão não cai do céu. Justo. Deus provê meios. Justo. Mas olha como é bacana, né? Eu lembro que a preocupação, eu estava terminando o ensino fundamental, que aí era, né, primeiro grau na época, e a preocupação como seria, né, avançar. Uhum. E sem desmerecer, então havia assim uma fábrica, né, no Rio de Janeiro, onde as moças iam para lá. E eu falei para o Senhor que eu não gostaria de ir. Que eu não gostaria de ir. E eu tinha uma professora, né, de matemática, que gostava muito, via, assim, ajudou e tal. E ela abriu uma escola. E ela falou assim, então eu vou chamar a Raquel para ser uma auxiliar de professora. Então eu tinha 14 anos. E dali Eu fui lá e conversei Isso, a com senhora ela. é que fez. Aí ela E ela arrumou botou para você para ser auxiliar. Isso. Aí eu fui professora. fazer o ensino médio, que no caso era a formação de professores, e fui trabalhar como professora. Que legal. Então, assim, como Baita Deus oportunidade. cuida, não que eu não pudesse ir para aquela fábrica, Sim. mas Deus conhecia E ela o nosso queria coração. muito, desculpa, Sim. ela queria muito fazer magistério. Aí fez a prova lá no Roberto Silveira, né? Aí passou e queria usar o uniforme, aquele uniforme da sainha prissadinha. Das normalistas, né? Das normalistas. Aí até foi a Natividade que comprou o uniforme dela. E aí ela foi estudar. Aí terminou o magistério, ela não quer dar aula. Estava magrinha, um palito. Por quê? Tinha que ir a pé, pegava um ônibus só. No caso, ela teria que pegar 2 ônibus. Aí ela pegava um só. Né? Ia descendo da praça Roberto Silveira até lá na escola, a pé. Ela terminou, ela estava magrinha, porque ela tinha que fazer atividade das crianças na escolinha, né? Onde ela já estava com a turma de alfabetizar. E tinha trabalho da escola também, porque, né, magistério tem que fazer os trabalhinhos. Andava naquela... pra caramba. Tinha dia que ela ia dormir 5 da manhã. Então, aí foi quando ela estava com 15 anos. Aí conheceu, aí o Sancler foi me pedir para namorar ela. E eu ia entrar justamente isso. Você com esse monte de filhas, né? Pelo menos 3. 3. Já Não é é. verdade? E aí, Deus foi provendo, inclusive, Foi provendo. esposos, maridos para suas... Não, ontem eu falei com o Sancler sobre isso, né? Que Deus providenciou. Como é que você conheceu o Sancler? Na igreja? Sancler na igreja. Eu sempre trabalhei muito, assim, eu sempre amei a igreja, a obra de Deus. E aí, com 13 anos, né, já com os adolescentes, né, aqueles adolescentes oriundos, né, ali da igreja, aí formou-se o primeiro grupo de... Um grupo vocal, né? Um conjunto, chamava-se Conjunto Oasis. Conjunto Oasis. E a família do Sancler tinha se convertido. E aí, numa vigília, aquela coisa de recepcionar, eu era secretária da escola bíblica, né, dos adolescentes, e aí vi, né, ele, mais um amigo, oi, tudo bem, primeira vez, e aí começou uma amizade. Nós ficamos amigos 2 anos, e aí começamos a gostar um do outro, e quando eu fiz 15 anos, ele pediu pra me namorar. Aí eu falei, tudo bem, mas vai lá falar com a minha mãe, depois você vai lá falar com o pastor Cassiano. E ele encarou. É isso, né, pô? E ele foi falar com a tua mãe? Foi, Pagou no os 2 mesmo pedágios. dia. Quem foi pior, Cassiano ou a mãe? Minha mãe foi sábia. Olha só, aí ele chegou, encostou assim na geladeira,
E falou. Eu falei, bom, eu não posso impedir, mas veio preocupação com ela, com os estudos dela, Sim. com tudo, né? Veio preocupação. E a igreja e tudo. Aí eu falei com ela, olha só, eu vou dar permissão. Mas se você pisar na bola, né? Já viu. Aí e tinha o pai dele lá também que monitorava ele. Aí ele... E ela lá fazendo os trabalhinhos dela da escola, pediu uma maquininha, naquele tempo era da datilografia, né? Pediu uma máquina lá emprestada para a irmã da Glorinha, para fazer os trabalhos dela. Às vezes era 5 da manhã, a Raquel estava lá fazendo os trabalhos dela. Aí era 10 horas, ele saía. Ele já estava fazendo EFON já, Já né? estava estudando na Tava época estudando para EFON. Para fazer prova para EFON. Aí ele saía pisando duro e ia embora, porque ele era bem... bem tinhoso, bem difícil. Aí ia para casa. E aí, quando foi tão engraçado, quando eles fizeram 1 mês de namoro, ele levou uma rosa para ela e uma para mim. Eu legal. falei, olha, mas se você pisar na bola, eu esqueço. Não me compra, não me Estratégia, o cara tava com estratégia, Não pô. é, eu esqueço, Mas conquistou ela. Lógico. eu esqueço a rosinha. Namoraram quanto tempo, Raquel? 6 anos. 6 anos. É. Com 21 anos você casou. É porque com 15, né? Comecei a namorar com 15. Não tinha como namorar. Sancler passou, estudou, e eu também trabalhando e estudando, e aí vamos casar, Então, E as suas irmãs? Elas foram casando também em seguida? sim, pastor, olha só. Foi tão engraçado, né? Então, aí, depois, quando eu falei que ia para o Espírito Santo, eu fui, né? Para o Espírito Santo. Vendi. Porque a minha preocupação com meus filhos era a vida espiritual, Sim. né? Vida com Deus. Vendi, fui Buscar lá, primeiro tomei uma o reino de atitude, Deus. Eu tinha medo que a aluguei gente uma perdesse a casinha lá salvação. e fui para lá com eles. Fui procurar uma igreja. A Ruth não se adaptou na igreja. Eu cheguei a levá-la em algumas igrejas lá, vi lá a placa de Nova Vida, levei, mas não era igual daqui. Levei no Cristo Vive também, não era igual, ela não gostou. E eu aquietei meu coração, né? Sosseguei. Aí um dia Deus usou os jovens lá da igreja que eu estava frequentando e fizeram um convite para ela, ela foi. Deus falou tudo com a Ruth, tudo que assim o que acontece Do na vida coraçãozinho dela dela, hoje. na época. Deus falou e ela assumiu um compromisso, né? Lá naquela igreja, aprendeu a tocar violão, né? Foi para o grupo de louvor, eu também era do grupo de louvor lá. Sara legal. aprendeu a tocar violão lá, o Davi também aprendeu a tocar violão lá. Então, aí Raquel não queria ir, né? Ela trabalhava numa empresa aqui e ela falou, eu vou com a senhora. Aí depois continuou lá na Natividade. Um dia Deus usou o pastor Cassiano para falar para ela, olha minha filha, obedece a sua mãe que Deus vai te honrar. E ela tomou atitude, pediu as contas, né? E foi. Chegou lá, a primeira entrevista que ela foi fazer numa empresa lá, quando ela desceu a escada, aí chamaram ela. Aí botaram ela para ser caixa, né? Para ser caixa. E ela estava aborrecida, porque aqui ela que era responsável pela conta bancária da empresa. Era gerente. Né? Tinha bastante Ela era uma boa funcionária. responsabilidade. Ganhava Né? melhor. Apesar de novinha, aí chamaram ela e falaram assim, olha só, você não está satisfeita. Ela falou, não estou não, porque eu produzo muito mais. Aí botaram ela para ser auxiliar administrativa, né? Lá da empresa. E eu sei que Deus honrou, casou aqui no Rio, né? E eu trabalhava lá nessa época num restaurante, trabalhei numa fábrica de costura, depois trabalhei no restaurante. E a luta continua, né? Aí vim com os meninos tudo pro casamento deles. Foi uma Você sabe que você estava lá no bênção. Espírito Santo. Sim, minha mãe ficou 7 anos lá, né, mãe? Fiquei 5 anos. E como é que você fazia para namorar? Aí, quando aí Sancler, Mandava né? um WhatsApp. Não, no WhatsApp nada. Estudando, aí começou a estagiar, né? Viajar muito. Então, quando ele desembarcava, ele ia, ficava lá um pouco. Assim, né? Trabalhando e Se via quando dava. eu fiquei 2 anos no Espírito Santo, mas eu digo assim, fiquei 2 anos lá, mas sendo aqui. Eu falo, casa, eu vou voltar para minha igreja, eu vou voltar para minha terra. Mas, na verdade, ela não saiu daqui da Maranata. Não. Ela continuou, ela continuava no coral. ele vinha também. para ficar, sabe aquela coisa assim? Não saiu. Você lá, você vinha É. aqui. É, participar. Mas, assim, é muito interessante E como eu é que também Deus... não deixei de ser membro daqui. Não deixei. O cuidado de Deus, né? E do compromisso. Porque, assim, foi tudo muito difícil. Mas a fé, né? Entender que era uma fase. Entender que Deus estava no controle, que Deus poderia nos restituir, Lógico. que Deus poderia nos dar mais.
não só no âmbito material, mas no âmbito espiritual, o desejo pelas coisas de Deus. Sim. Então, assim, aconteceu, meu irmão faleceu lá no Espírito Santo. Eu estava com 24 anos, ele com 23. Foi um momento muito dramático da nossa história, foi um revival. E aí, nessa época, eu falei, mãe, a senhora precisa, vamos voltar para o Rio, porque eu queria que também todo mundo estivesse perto. Eu não ia morar lá, não queria. E minha mãe veio. Você com 24 ainda estava lá? Não, já estava morando no Rio, já estava ninguém 3 anos. Ficar ninguém mais lá. quis ficar, meus irmãos. E aí minha mãe veio, né, mãe? E foi um período difícil, porque aí, né, mãe? Olha, pastor, eu só queria morrer. Quando, né, meu marido morreu, foi uma situação diferente, né? Mas quando meu filho morreu, eu falei assim, não quero fazer mais nada para Deus. Porque antes eu fazia parte do grupo de visita e tudo, né? Eu não quero fazer mais nada para Deus, eu só quero ir para o céu. Aí um dia Deus usou... Cansei. Eu tava ficando, como se tivesse... E eu estava ficando doente, ficando com as juntas todas paralisadas. Aí um dia Deus usou um irmãozinho para falar para mim. Ele até tinha sido meu vizinho, se converteu, fui para essas igrejas rigorosas. Aí nessa época ele estava até um pouco afastado. Aí ele falou, dona Diva, eu estou conversando com a senhora aqui, mas Deus está me mostrando em volta da senhora um monte de demônio. Eita. E o intuito deles é levar a senhora para o hospício. Caramba. Porque foi um golpe muito forte, né? Aí eu me despertei assim, falei, Jesus, é verdade. Ele tentou investir nas meninas, não conseguiu. Investiu nos meninos. Porque é assim, né? As pessoas não acreditam muito, mas o inimigo, ele tem as influências. A Bíblia diz que ele trabalha constantemente. Ele não... Para destruir, para roubar, matar e destruir. A função não para, tá dele trabalhando é sempre. essa, Ele né? fica ali tentando. Está como diz Tiago, como um leão. Querendo rodando. tragar alguém. Então. Fica girando ali. E foi tanto de Deus esse movimento de retorno. Assim, aí foram anos difíceis, porque aí o meu irmão mais novo, né, ficou muito revoltado com aquela situação toda. Queria vingar a morte do irmão. Queria vingar a morte do irmão, aquela coisa toda. E foram 10 anos, né, que o Davi ficou desviado da presença do Senhor. O senhor sabe, né? Foi muito dramático. Quem acompanhou. Mas nesse ínterim, as meninas, né, vieram, e aí trabalhando, e aí conhecendo seu isso, volta todos para Maranata. Aí Sara conheceu o marido, né, que é o Edson, que foi a Thelma que casou, Foi uma bênção na vida. E depois a Ruth passou por momentos mais difíceis e tudo. E um dia, na igreja, né, a igreja é lugar de vida. É onde as coisas acontecem, as relações se estabelecem, né? E aí eu estava sentado olhando para o Vinícius, né? E o Vinícius estava pregando num culto jovem. E eu falei assim, poxa, Senhor, esse rapaz para minha irmã Ruth ia ser tão bacana. Que legal. Mas aí eu cá com os meus botões, mas a Ruth tá tão meio barro, meio tijolo. Primeiro Deus tem que trabalhar, né? Essa coisa, né? E olha como Deus faz. E ele orava, porque ele queria... Ele pediu ao Senhor que ele queria namorar uma moça do louvor. E nesse... Forte, né? E nesse espaço de tempo, Deus movimentou a vida dela. Ela tomou uma posição, né? E ela retornou para a equipe de louvor. Saiu lá da galeria, porque... Não que todos que sentem na galeria, né? Mas ela falou, não, eu queria ficar lá no meu cantinho. E Deus movimentou tudo muito rápido. E a família foi crescendo. E é tão maravilhoso, assim, como eu vejo, né? Quando até o Max, né, perguntou assim, como é que era ser mais velho? Eu sempre gostei da minha posição de primogênita, eu achava aquilo bonito. Quando eu olhava para a Bíblia, né, porque olha o primogênito. Brincava de ser rica, pastor. Eu brincava, né? Vamos brincar, vamos fazer a mesa. Vamos, né, aquela coisa, né, criança. Brincar de ser rica, eu ficava sabendo quando eu chegava em casa. Tava tudo lá. E aí, Deus nos levantou mesmo, né, para abençoar a nossa casa. Amém. Né, eu lembro, e é tão marcante isso, né? Seremos eu e você. Então, quando os nossos... olha, falar nossos filhos, né? Mas quando os meus irmãos se casaram e a gente pôde ajudar, colaborar. E Sancler, né, também, ali como minha mãe diz, né? Como se fosse um filho, assim, também mais velho. E a família, né? E a gente foi um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro. E nesse processo todo, vocês envolvidos, trabalhando, o Sancler recebe uma proposta para...
Sim, aí Pra sair do isso, país. em 2009, aí já tá todo mundo casado, passou. né? Aí já é bem mais perto. É, 13 anos, né, quando ele já foi. tá todo mundo casado, os sobrinhos lá já tinham, né, nascido, cada um com seus filhos. Deus já tinha movimentado a vida do Davi, resgatou ele, trouxe ele lá da lama mesmo, né? Sabe? Deus é maravilhoso, abriu portas aonde não Glória a haveriam Deus. portas. Deus usou o Sancler. Até hoje ele tá, né, numa empresa muito boa. Então, assim, milagres. Aí, se você perguntar assim, mas, poxa, um ficou pelo caminho. Não ficou pelo caminho, porque Deus ele foi salvou. salvo. Amém. Lógico. Mas, para reorganização, sabe, eu penso assim, Deus às vezes permite, né, alguns movimentos para que outras coisas venham a acontecer. É verdade. Então, assim, foi o momento, foi difícil, foi muito difícil. Porque ali eu não entendia. Foi uma Ali tragédia. eu falei, como assim? Tragédia a gente não consegue Porque explicar. engraçado que eu dizia assim, não, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Né? Porque a gente orava, né? Sim. Pela conversão dele, para que ele retornasse para o Senhor. E nós sabemos que Deus trabalhou na vida dele, vinha trabalhando intimamente nele. E a minha ida para o Espírito Santo Foi pra foi de salvá-los, Deus, né? Para salvar ele. Salvá-los no sentido de tirar daqui. Quando ele chegou lá, ele foi bem acolhido lá pelos jovens lá, aí arrumou uma namorada que era de uma igreja e ele já estava com a vida dele toda enrolada. Encaminhado. Tudo parecia que, sabe, ia... Mas Deus trouxe. E o E Davi- depois o Senhor trabalhou na vida. Porque foi muito difícil ser curado dessa perda. E foi o desse que mais irmão. sofreu. Ele foi o que mais sofreu. Porque né? todos Porque sofreram, mas todos cada um sofreram. com a sua intensidade. Sim, cada sim. um Era muito sente de uma fechado. forma. E aí, O Davi é o quarto. é o quarto. É o quarto. É o quarto. A figura, então, assim, o Davi olhava pro irmão mais que velho era o mais dele velho. Justo. como uma figura Sim. masculina dentro de casa. Sim. Né? Era o Sim. exemplo dele. Sim. Talvez Então, o herói dele. Sim, foram anos muito difíceis, sim. Mas Deus fez algo que só Ele pode fazer. Glória É. a Deus, né? O resgate, a restauração, a família que Deus deu. Glória a Deus. Porque tinha tudo para dar Errado. Errado, com certeza. Mas o Senhor fez. Porque Deus faz. A palavra foi dada, né? É. Dá seus Sim. filhos, porque vai dar tudo errado. É. Você não vai ter condição Ninguém de fazer via a nada disso. perspectiva, né? Ninguém via. Falou assim, E ela não vai ter tinha como mesmo. criar esses Não, filhos. não, a olhos Aquela visíveis. palavra não era, de certa forma, uma mentira. Não. É verdade. Era uma análise fria, Como Do ela que vai- poderia do que realmente poderia acontecer. É verdade. entendeu? Aquela família, Vai né, dar tudo arrumadinha, de repente sai daqui dessa condição, Não é? vem pra essa. Teve uma irmã que foi me visitar e falou assim, meu Deus, a Vai dar situação tudo dela errado. tá como a de Jó. É. Né? Perdeu tudo. Perdi tudo. Vai dar errado, não tem Perdi como dar tudo. certo. Não tem como. Como que ela vai criar esses filhos? Exato. Como que aí, até isso eles falaram. Eu era nova e que eu ia me casar de novo. Eu falei, ai meu Deus do céu. Né? E sendo que eu optei. Eu não orei casar. o Senhor e falei, Senhor, eu fiz um pacto contigo quando eu te aceitei. E tu vai me ajudar a ser fiel. Quando eu li a história de Daniel, sabe, eu me apaixonei. Falei, olha que bênção. Eu quero ser esse cara aqui, Eu- né? Eu quero ser igual o não é? Daniel. Separado. Eu me apaixonei. Ele Eu me era apaixonei pela Bíblia. Tanto que o nome dos meus filhos tudo é Bíblia. Ah, mas você vê assim, Eu e meu Tem marido. jeito, né? botamos, Ia ter Daniel, Rebeca. Né? E a menina. Se Olha, tivesse 20 filhos, ia ser, né? muito filho. Mas tudo eu vi como providência de Deus na minha vida. Porque através dos meus filhos eu tive força para mim Sim. prosseguir. Amém. Né? Amém. Então, até de quando eu tive vontade de descer do ônibus e sentar numa calçada e não sair mais, isso também foi. Você tinha foi 5 motivos para não descer do né? Então, aí um dia, aí eu estava descendo Verdade. lá a rua lá do Davi, aí eu sempre passava ali e via 2 mendigos sentados lá no sol queimando. Eu falei, meu Deus, eu preciso de falar de Jesus para eles. Aí um dia eu peguei e estava indo para o Presunique, eu acho. Aí tinha um sentado perto da igreja adventista, ele me chamou e me pediu um dinheiro. Eu não tinha mesmo. Eu falei assim, olha só, eu vou falar para você como o apóstolo disse, que ele não tinha prata e nem ouro, mas o que ele tinha, ele dava. Né? Eu falei assim, olha só, uma época eu passei por essa situação.
me sentia assim, vontade de sentar numa calçada e não levantar mais. Ele começou a me mostrar a carteira dele, que ele já tinha trabalhado como serralheiro, aí tinha perdido a família dele. Eu falei, mas você sabia que Jesus pode te restituir tudo isso? Se você aceitar ele, procura uma igreja evangélica, entrega a sua vida para Jesus. Olha, nunca mais eu vi ele. Ali. Nunca mais eu vi. Então, hoje, eu posso chegar para uma pessoa e olhar para ela e falar assim, tá assim porque não teve força para lutar. Porque as pessoas perdem, entendeu? Perde o ânimo, perde a vontade de viver. Porque eu perdi a vontade de viver. Mas eu lutei, porque eu tinha 5 filhos para me criar. Falei, não, eu tenho 5 filhos para me criar. E eu vou prestar conta deles a Deus. Foi antes, segunda-feira, engraçado, eu usei meu testemunho para uma senhorinha que a gente está visitando, e a mulher, ai, difícil. Aí usei meu testemunho para ela. E às vezes eu uso meu testemunho assim, eu falo, meu Deus. Às vezes sempre, né, mãe? Como é que você vai fugir Porque dele? como vai fugir dele? Exato. Eu falei assim, eu tenho experiência. Uma vez eu usei esse versículo aqui, que eu disse para ela do Salmo 37, né, 25. Aí eu citei para ela, falei, minha filha, você tem muita bênção para contar, olha para suas vitórias, né? Porque eu vivo assim, eu olho para as minhas vitórias, que são maiores do que as minhas lutas, né, pastor? Amém. Eu Amém. olho para as minhas vitórias, Amém. eu somo as minhas vitórias, são Amém. maiores, Amém. né, Glória a Deus. do que as minhas lutas. Então, Mas- são muitas bênçãos. mas São. Deus, Deus assim, ele é fez. tremendo. Resultado, a Sara, né, Deus colocou o Edson no caminho dela, né, que ele era da aeronáutica. Aí ele pagou a faculdade dela. Aí ela ia trancar, né, no último ano que ela teve a primeira gravidez, perdeu. E depois, um ano depois, né, ela engravidou da Clara. Aí teve outra menina. E ela estava fazendo faculdade de Direito já. Aí ela ia trancar, eu falei, não, era o último ano, eu falei, não tranca não, que eu, né, vou ficar dando suporte. Eu só queria segunda-feira livre, porque eu fazia visita. E Deus, assim, me honrou, porque aí na segunda-feira ela não tinha aula. Eu ia lá de manhã, cuidava Tudo encaixadinho. cuidava da Clara, fazia as coisas. Então, Deus, ele nos honra, né? Ele nos honra quando a gente coloca ele em primeiro lugar nas nossas isso aí. vidas. Amém. E ela fez a Glória prova a Deus. da OAB, a primeira prova ela passou, só que entrou nela um bloqueio e ela não quis exercer, não quer exercer. Eu falei, Sara, você não fez faculdade, Deus não te deu inteligência, né, para você passar na prova. Aí ela não quer. E também está cuidando das filhas, né? Ele é da aeronáutica, morou uns anos lá em Fernando de Noronha e agora está morando em São José dos Campos. Então, isso é para honra e glória do Senhor, Glória que eu a Deus. conto isso, não há no meu coração exaltação, porque se eu me exaltar, Deus assim me humilha, porque tudo eu devo a Deus, Amém. tudo é Deus. Deus nunca deixou eu ficar murmurando, reclamando. Uma época lá no Espírito Santo, ela tocava para os adolescentes, tocava para a senhora, tocava para o grupo de louvor. Aí ela queria estudar à noite. Eu falei, não, você não vai estudar à noite. Você vai continuar estudando de manhã. Porque eu priorizava, assim, a vida deles com o Senhor. Amém. Né? Com Deus. Sabe, Amém. pastor? Amém. Para honra e glória do Senhor, né? Deus Que assim. lindo testemunho, Valdir. Deus, assim, Que lindo testemunho. Deus é tremendo. Amém. Eu louvo a Deus assim pelo que Amém. Ele tem feito na minha vida. Amém. E Deus assim tem salvado assim a minha família, sabe? Foi em setembro, eu fui em Rondônia. A família extensa, né? Fui ver minha família, né? Uma família grande, um monte de primo. Só tem um tio vivo lá. E eu sei que Deus está salvando os filhos do meu irmão que morreu, né? Que morava lá. Está assim, libertando eles. Deus assim é maravilhoso. Eu fui lá, falei de Jesus, né? Visitei, porque lá é meio difícil, né? Rondônia é meio difícil. É tudo assim distante, né, um do outro. Mas foi assim, tudo para a honra e glória do Senhor. Quando eu me converti, naquele tempo, né, eles foram para Rondônia, meus avós, e levaram meu irmão mais novo. Sim. E eu escrevia para o meu tio, que eu tinha mais contato com meu tio, a gente tem quase a mesma idade, né? O irmão da minha mãe mais novo. Eu escrevia, botava folhetim dentro da carta, mandava para eles, sabe? Aí a minha tia, a irmã da minha mãe mais nova, se converteu, né? Eu sei que a minha avó também morreu salva, né? Amém. A irmã da minha mãe mais velha morreu salva. Então Deus assim colocou no meu coração, Senhor, tu diz na tua palavra que tu visitaria a maldade dos pais, os filhos até a terceira e quarta geração.
mas abençoaria até 1000 daqueles que fazem a tua vontade. Amém. E 1000 é muita coisa. muita gente. É muita gente. Então eu quero Então, todo mundo. né, nós temos que orar. É né? verdade, Orar. é Não só verdade. pela salvação dos nossos, mas assim, para Verdade. que Ele salva, né? Então Deus é maravilhoso. Amém. Eu louvo a Deus assim pelo sustento que Ele tem me dado. Uma época eu falei que queria morrer. Aí a Raquel falou: mãe, Deus me mostrou que a senhora estava querendo morrer. Aí eu falei: ah, então mesmo. Aí Deus usou uma irmã para falar assim: mas você não vai morrer agora. Não vai. E como diz o pastor, vamos lá onde Pra ser salvo ainda que chega. a senhora vai Quando pregar. estava na gestão de Caxias, que é onde chega. A Via Valdiva já passou por aqui. Porque minha mãe faz obra de Deus, ela ama a palavra, ela Ai, ama Jesus, pessoas, ela glória a prega o Deus. evangelho. Que bom. Deus é bom. E graças a Deus que tudo isso, né, não gerou um coração amargurado, É verdade, eu- revoltado. Amém. Porque a palavra de Deus, né, traz Deus consolo, é bom. traz Vai consolar. cura. O E é Deus isso. de toda consolação. Amém. Que Amém. nos consola Amém. e usa as nossas dificuldades, É verdade. nos dá vitória para que a gente possa contar aos outros Consolar e com outros. isso consolar os verdade. outros É também. verdade. É um Deus de bênção. Eu sei que Amém. já tá chegando no Valdívia, eu final. vou dizer uma coisa para você. Que bênção ter Poxa. você aqui. Ai, Jesus. A gente Glória vai a ter que Deus. convidar a pastora para voltar outro dia para contar só a história dela. Ela vai contar a história É, eu dela. vou Foi falar- essa- Agora a segunda parte, que é a história da segunda geração. É verdade. Você tem quantos netos? Tem 8. 8 netos. 8 Você netos. sabe o nome dos 8? Sei. Vamos lá. Arthur, Henrique, É. Clara, João Pedro, que são os mais velhos, né? É. Manuela, Benjamin e Heloísa. E Mariana. E Mariana. E o Mateus, do coração. Mateus, que é o neto do coração. Você é uma Davi. bem-aventurada, Valdívia. Pastor, olha, só Jesus. Glória a Prosperou, Jesus. Jesus Glória a prosperou Deus. muito. Deus é Amém, muito bom. amém. Então, Muitos aí a filhos e Ruth, muitos netos. a Ruth foi uma, assim, que demorou mais, né, para fazer a faculdade dela, mas fez, né, Amém. pedagogia. E o Davi terminou, né, segundo grau, fez cursos. Que era o desejo Cursos do seu técnicos, marido. né? Fez É. cursos técnicos. Só benção. E Deus tem cuidado. Olha só, pastor, deixa eu contar aqui, né? Pra fechar. O Sancré, quando o Sancré recebeu o primeiro salarinho dele, isso me marcou. Sancré chegou lá com uma bolsinha de compra para mim. Então, isso me marcou. Aí ontem eu estava conversando com ele lá, falei: Sancré, foi Deus que colocou você no meu caminho, no nosso caminho, né? Você sabe de onde Deus te tirou, eu sei de onde a Raquel saiu, nós saímos, né? Deus, assim, é maravilhoso. E cada um dos meus genros tem uma... São filhos, né? São filhos, né? Cada um com a sua característica, Sim. né? O Edinho é uma pessoa excelente, chorão, você precisa ver, uma benção. Está envolvido, né? Está na igreja É diácono, batista. né? É diácono lá Glória a Deus. na igreja batista. A Sara está envolvida no louvor, né? Lá na igreja. Então, Deus, assim, é maravilhoso. Amém. Eu sei que ainda vai ficar assim muita coisa. Não, que eu mas já vou falei, contar muita né, mas Deixa eu ler o texto do coração, que é o Amém. texto que você já citou Glória pelo a menos Deus. umas 2 vezes aqui nesse testemunho, que está no Salmo de número 37, maravilhoso. versículo de número 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém. E quem falou isso foi Glória o a salmista, mas você viveu isso na sua prática, prática. na prática da sua vida, no dia a dia, ao longo desses últimos 40 anos. 44. Deus tem sido Amém. supridor Foi verdade. em todos os sentidos, Então. amém, da Então, sua aí- vida, então, da vida bebê, da sua é. família. Deixa eu falar aqui, né? Só. Quando eu fui para Maranata, quando o pastor soube que eu era viúva, né? Aí a igreja começou a me ajudar. Amém. Engraçado, eu ia para a igreja com os meninos, tudo com roupa ganhada, sapato ganhado, mas era tudo arrumadinho, né? Amém. Não ia Amém. com aquela aparência de mendigo, né? Deus é muito bom. Então, Deus cuidou da gente. Aí, o pastor Cassiano ia lá, depois quando o pastor Cassiano entrou, né? Ia lá levar, que a Maranata, né, dava um dinheiro, assim, para as viúvas, né? Ele ia lá levar. E passaram a me dar compra, né? Levava compra pra gente, né? Amém. Sempre. Eu tinha uma vergonha de pedir misericórdia, né? Eu tinha uma vergonha. Mas Deus tocava e eles levavam, Amém. né? Então, Deus é fiel, Deus cuidou. Então, ai de mim se eu pensar em deixar o Senhor, Amém. né? Jamais. Amém. Foi porque quando eu aceitei Jesus,
foi assim, como se eu tivesse achado um tesouro. E realmente é um tesouro. O maior de né? todos. Maior tesouro. Glória Eu a achei um Deus. tesouro. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu falei, não. Né? Eu anotava os versículos, botava lá na pia e ficava decorando. Amém. Né? E meu marido me ajudou muito também, Amém. porque ele gostava de chegar em casa e eu tivesse, porque quando eu aceitei Jesus, a gente vem com as mazelas, né, lá. Eu ia no centro espírita com meu cunhado, minha irmã, e aí eu via aquelas músicas lá, né, os pontos deles lá, e aquilo ficou muito na minha mente, foi uma luta para sair. Então eu ouvia muito peça seu hino preferido, não sei se o senhor chegou a pegar, é do Josias Menezes, dirigido por Josias Menezes. À noite, antes da gente dormir, a gente ouvia Hora Tranquila, né, que era também com Josias Menezes, né, lia um versículo, e Deus sempre falava com a gente. Amém. Então eu fui, né, aprendendo a palavra, porque eu nunca tinha visto uma Bíblia, né, na minha vida, na minha frente, né, eu nunca tinha visto uma Bíblia. Amém. Né, e ele veio para o Rio de Janeiro e aceitou Jesus. E né? Deus te deu essa vitória toda. E Deus me deu, com a Amém. glória Amém. do Amém. Senhor, pastor. Amém. Deus Pastora. é fiel. Sim. Estamos na véspera de Natal. Sim. Daqui a alguns dias a gente vai estar comemorando o nascimento do Senhor Jesus. Amém. Eu já estou imaginando Depois a de ceia. todo esse testemunho de vida que você viveu do lado da sua mãe, de participação direta de Deus, Deus costurando cada ponto, Nossa. entendeu, na vida de vocês. Sim. E você olha para trás hoje, você vê uma mãe bem-aventurada, Amém. que foi um instrumento de Deus na vida de todos vocês, filhos, para educá-los, para orientá-los, para mantê-los perto de Deus. O que é que você diria para essa galera toda nessa véspera de Natal? Tomando até a analogia, né? Deus costurando, pegando essa tapeçaria pelo verso, né? De costas. Em muitos momentos a gente não entendia. Nossa, que difícil. Mas Deus está trabalhando. Então hoje a gente consegue ver a tapeçaria de frente, né, da obra maravilhosa que Ele tem feito e produzido nas nossas vidas. Ele não terminou ainda. Não! Você já olha, já você vê sentido. Uau! Ela já é Já é colorida, muita coisa, ela tem vários tem desenhos. contornos, Sim. né? E dizer que Jesus é o verdadeiro Natal. Pode faltar tudo. Pode faltar mesa, pode faltar árvore, pode faltar presentes, mas não pode faltar Jesus. Verdade. Porque quando faltaram essas coisas, Jesus estava presente. Amém. Então a alegria do Natal permaneceu. Porque Jesus nasceu, Amém. né? E nós somos eternamente devedores daquilo que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Amém. O melhor Natal é deixar Jesus nascer no Amém. nosso coração. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso é Natal. É isso. Isso é novidade de vida. E é esse o plano de Deus para a sua vida, Amém. para as nossas vidas. Amém? Receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nos tornarmos seguidores, discípulos Amém. desse Jesus maravilhoso. Lucas, Glória a Deus. Nossa, que testemunho lindo. Tô honrado de ter ouvido tudo isso antes de vocês. Mas agora vocês já ouviram também comigo, vocês também foram honrados com esse testemunho. E eu me lembrei de uma música que ela é mais recente, não é? Da época dos acontecimentos de toda dessa história. E que me lembrou do fato do seu pai, né, o seu marido, ele ter desejado, teve sonhos para a vida de vocês e que muitos foram alcançados. A maioria deles, né? E me lembrou daquela música do Ministério Toque no Altar, que é Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Aí ele completa ainda com uma reflexão. Isso é uma poesia, né? Isso não, teoricamente, acho que não está diretamente escrito dessa forma na Bíblia. Mas em seguida ele fala: é impossível estar perto de Deus e suas bênçãos não ter. Sim. Então a sua escolha foi exatamente essa, estar perto de Deus, mesmo no momento mais é o difícil. segredo. Amém. Sim. É o segredo. E aí não tem como você não ser abençoado se você tá lá. Sim. É impossível. Você tá do lado de verdade. Deus, você vai ser abençoado. E aí foi isso. Amém. 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 E cumpriu tudo. Glória a Deus. Amém. Deus tem Faculdades. feito.
ministério pastoral, tudo foi cumprido. Deus é Desejos do tremendo. coração. Todos cantam. Todos cantam. Desejos do verdade. coração de vocês. É Deus verdade. cumpriu. Graças a verdade. Deus. Não ficou nada para trás. Amém. Glória a Restaurou. Deus. Restaurou Verdade. os A sonhos, gente tem que restaurou dar muitos glórias ao nosso Senhor. Muito Glória a glória. Deus. Tem apelido até de Não é irmã da verdade? Glória. Irmã Amém. Glória, que deitei Você irmã na precisa usufruir disso. Aleluia. Dessa Amém. relação com Deus. E olha, não tem Glória aqui a nenhum Jesus. anjo, não. Não. São seres humanos, cheios de dificuldades, com limitações, mas que tem um Deus que é maravilhoso, Glória a Deus. que é perfeito, Graças a que olha e cuida dos Glória a detalhes. Jesus. Sim, não é isso, Raquel? sim, detalhes. Ele Ele é detalhista. bota a marca nos detalhes para a Ponto gente saber, a olha, ponto. sou eu que estou fazendo. É isso. E como numa tapeçaria, né, pastor? É. Alguns pontos, né, são diferentes na sua coloratura. É verdade. Opa, aqui tem azul, aqui tem verde, aqui tem amarelo, tem preto, tem branco, tem cinza. Sim. E cada cor demarca ali um tempo da nossa história. Sim. Né? Nem sempre lá em cima, nem sempre aqui embaixo, mas tudo desenhado pelas mãos do Criador, né? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Que legal. Feliz Natal. Feliz Natal. Deus abençoe você. Que você tenha um isso. Natal cheio da presença de Deus. Amém. Não necessariamente uma mesa cheia, Justo. porque felicidade não está ligado ao que está em cima da mesa. É verdade. Felicidade é É. promovida pelo Espírito Santo de Deus, Aleluia. gerado por esta ação maravilhosa da palavra e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Como diz um hino muito antigo, felicidade é ter Cristo Nossa, ao pensei meu lado. aí. É isso E por mesmo, ele ser guardado, amado, né? ter o meu nome escrito Amém. no livro da vida. Glória a Amém? Deus. Amém. Deus abençoe. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal, pastor. Feliz pra Natal, todos. Lucas. Feliz Natal para Que você. Deus nos abençoe. E Amém. até a próxima, no nome de Jesus. Na real de Natal, valeu.